Oi, Alex. Tudo bem com você? Beleza? E aí, como que tá? Tudo jóia? Preparado para essa jornada que nós estamos começando hoje? Vamos lá. A gente conversou bastante sobre esse projeto. Acho que é um projeto que vai gerar bons frutos. É o primeiro, né? O episódio piloto e a gente está com um convidado muito especial hoje. Fico feliz, de estar fazendo esse primeiro episódio aí com a gente. Certo. Então, você que nos acompanha aí, a gente vai começar agora uma jornada aqui no Winners Club, né? Um podcast que a gente vai falar com pessoas que venceram na vida, né? E que vão compartilhar suas histórias de sucesso, né? Com a gente aqui. Histórias de sucessos, mas aí a gente vai expandir esse conceito do que é sucesso aqui também. Vamos trabalhar ele de várias formas, né? Porque todo mundo, geralmente, quando vem a palavra sucesso, imagina só grana, dinheiro. Mas é só isso que a gente vai ver aqui, Alex? Na verdade, eu ouvi falar uma vez que sucesso é mexerica. Mexerica. Mexerica, é. O sucesso, ele tem vários gomos, né? Um deles é o dinheiro. Um Os deles é o outros dinheiro. gomos são outras coisas, família e todo o resto, né? Então, é isso. É o ecossistema do cara, ele Exato, tem que ser bem sucedido. Não, exato. É a então, mexerica inteira, é a não só um mexerica. gomo da mexerica. E não é só isso, né? Nós vamos trazer essas pessoas aqui porque eles são convidados especiais e serão eles os primeiros convidados para compor O nosso Winners Club. o clube, né? Então você que está nos assistindo, né, já se prepara que você pode estar vindo aqui ser convidado para ser um dos membros do Winners Club, Que tá nada certo? mais é do que um grupo de pessoas de sucesso Aham. que fazem networking, que exploram esse universo business, né? É, sim. E a gente vai poder ter nessa, vamos dizer assim, a gente está começando aqui através desse podcast uma comunidade, né? E que um dos canais, uma das plataformas é o formato podcast. É isso, Alex? É isso aí. É essa a ideia. É a mexerica. É a mexerica. É um gomo da mexerica, é o podcast. Gostei dessa metáfora aí, a metáfora da mexerica. Vamos seguir com a Estamos, mexerica agora. sigamos com a mexerica e veio hoje para cá. A gente trouxe um convidado muito especial, né? E que, lógico, vamos começar com o pé direito, né? Com certeza. Já na porta, já quem veio, Alex? Espero que ele não fale inglês com a gente, Ah, porque aqui tá difícil a situação, tá né? difícil. Pra O cara, ele domina agora a gente. ele tava falando que ele já tava sem fuso horário, já chegou aqui comentando que ele tá tudo zoado com os horários dele, porque fica fazendo reunião com o pessoal 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e tem que fazer 9 Pior, horas, que é o horário daqui, o horário de fora. Sem falar dos filhos que moram fora e tudo Ah, mais. isso, todo Então, mundo cara, esparramado. falar com gente internacional é outro papo, né? é isso aí. É. Ontem ele tava falando. Ontem não, né? Essa semana ele tava falando com o cônsul, hoje ele tá falando com a gente. Olha que importância Que que é o negócio. importância, tá vendo? É, a gente chega lá, né? É isso aí. Então vamos nessa? Vamos lá. Quem, Quem quer apresentar? Pode falar, eu ia te perguntar quem veio de novo, mas agora. Bom, então, apresentando aqui o nosso convidado especial, que vai abrir esse. Vai dar o pontapé inicial no Winners Club, o Eli. Ele é o diretor, Isso, diretor executivo o diretor executivo do Cultural. do Cultural, da Escola de Cultural. Inglês Cultural. Não só Instituto isso, né? Brasil, Instituto Cultural Brasil e Estados Cultural Unidos. Brasil, Estados Unidos. Mas não só Muita isso, o cara história tem pra uma contar. história gigantesca aí que ele vai compartilhar com a gente. Além de diretor do Cultural, ele é pastor, ele tem um projeto muito legal aí de mentoria, sobe a montanha também, né? Suba a Ele... montanha com frequência. Então a gente vai ter várias histórias legais aí que ele vai compartilhar com a gente. Seja bem-vindo. Legal, gente, obrigado. E primeiro que eu acho assim, sucesso é uma caminhada, né? Então, pessoas de sucesso, estamos lutando por ele ainda, né? A gente continua lutando, me sinto muito honrado de ser convidado, de ser considerado uma pessoa de sucesso, por mais que conversando nas definições, vamos ver se a gente chega nesse ponto de falar o que eu penso a respeito disso hoje, né? Mas é uma construção, realmente, é a mexerica mesmo, né? E, então, muito legal estar aqui, fico feliz, muito honrado. E você, o sócio número 1, então, aí É do isso aí. clube. Pô, que legal, Sócio cara. número 1, o convidado número 1. Brincadeira, Ou número ele olha a 3, né? responsabilidade. 1, 2, 3, 1, 2. Poxa, olha que honra, hein? Muito legal. Escuta, conta um pouco dessa história aí, porque assim, a gente, lógico, vou começar pela curiosidade do cultural, porque assim, eu estudei lá, minha filha tá com 20 anos agora, estudou lá, né? E a gente, porque
Principalmente a gente acredita, né, no inglês de qualidade, Sim. né? Isso foi uma coisa que a gente sempre entendeu que era importante dentro de casa, né? Investir em educação e principalmente em falar um outro idioma como o inglês, que é universal, tal, mas com qualidade. Também não adianta Sim. nada essa qualidade se ela não vier junto com a tua escolha ali do investimento que você vai Sim, fazer, você sim, está jogando dinheiro fora, né? Sem dúvida. Conta pra gente o que é essa história do cultural, como que ela começa, como que Cara, chegou até hoje. temos que ir lá atrás, hein? Bem lá atrás. O Cultural esse ano comemora 70 anos. 70 anos, ele. Não fui eu que comecei, então vamos deixar isso claro. Começou o Cultural e logo em seguida começou Londrina. Eu não existia, tá bom? Eu não existia. Então, foi uma iniciativa, na verdade, é bem interessante a história, porque Tá. Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos? Porque o Uhum. Cultural, na verdade, ele não é uma escola de inglês. Tá. Ele vive do ensino de inglês, a escola se mantém pelo ensino de inglês, mas Tá. estruturalmente, até legalmente, o Cultural é um instituto binacional, um centro binacional, num convênio entre Brasil e Estados Unidos. Certo. E ele surge na década de 50, todos os centros binacionais surgiram na década de 50, fazendo frente ao comunismo que vinha de Cuba, pós Segunda Guerra Mundial. Então acabou a guerra, então nós temos Cuba na América fazendo um esforço comunista. Isso explica a boina dele. Não, se tivesse uma estrelinha, não tem estrelinha. É o contrário não tem disso. estrelinha. Pô, vai ter que tirar a boina, né? Agora abriu discussão agora. Mas, Você já- nossa, Ó, se o não. Che Guevara tivesse vivo, ele Meu ia ter Deus, esse hein? shape Mas a aí, boina ó, dele é barba diferente, branca. a boina dele é diferente. Mas então você tinha lá o comunismo vindo de Cuba, né, descendo e subindo nas Américas, e na Europa da Rússia, né, Tá. então do leste europeu. O governo americano, eles entendem que eles precisam fazer frente a isso de alguma maneira, e eles escolhem através da cultura e da educação. Que é uma Certo. coisa muito legal, né? Então eles vamos investir em centros culturais, em institutos culturais. E aí eles começam a abrir esses institutos na América toda. Na época foram abertos aí coisa de 170, 180 escolas no mundo inteiro, tanto na Europa quanto na América Latina. Hoje é claro que isso foi reduzindo, e mais ainda existem alguns aqui no Brasil, tem em torno de 20, que ainda tem essa parceria, esse reconhecimento do governo americano, e cuja exigência é um ensino de alta qualidade, mas não apenas esse ensino, como também a representação de universidades, de escolas. Hoje nós representamos coisa aí de 3 mil universidades americanas para quem quer estudar fora, Legal. né? Mas, sobretudo, um ensino de qualidade que realmente leve o aluno, leve o estudante à fluência do inglês, né? Que capacite ele, inclusive, a estudar lá, se ele quiser, que é uma promoção também muito forte que eles fazem, né? Então, o início foi esse. A minha avó, na época, olha que interessante, vem as curiosidades. Para né? destacar, né? É, O início foi não, esse para combater Exato, o comunismo. combater o comunismo. Tá. Paralela a tudo isso, 1937, meus avós vêm da Alemanha, fugitivos do nazismo, que eles tinham um envolvimento lá político, também contrário ao nazismo. Então eles fogem para o Brasil, vêm para Castro, de Castro acabam indo para Bela Vista do Paraíso, e ela, apesar de ser alemã, dava aula de inglês, né? Que naquela época, assim, quem que falava inglês aqui em 1937? Ninguém falava inglês. Imagina né? alemão. E minha avó, ela já era enfermeira formada, ela era estudante de direito na época quando fugiu da Alemanha. Então ela chega aqui já com uma bagagem acadêmica muito boa, né? Para o interior do Paraná, gente, isso aqui era mato. Né? Isso aqui era literalmente 1937, só tinha mato aqui, né? E, pois é, Londrina começou em 35, né? Londrina tinha 2 anos de idade quando minha avó chegou. E aí, quando começa a faculdade de letras, que mais tarde seria parte da UEL, ela é convidada para dar aula de inglês. E aí começa, então, o grande, né, o mito da Mrs. Dolly, que provavelmente você conheceu, que é uma curiosidade também, que muita gente achava que ela era americana. Eu sou uma dessas pessoas. Eu Porque- jurava que ela era americana. Pois é, porque era Mrs. Dolly, ela tinha aquele sotaque muito forte, Sim. mas ela era alemã. E convenientemente, pós-Segunda Guerra, era muito melhor as pessoas acharem que você era americano do que certeza. você era alemão, né, gente? Então, convenhamos, era muito mais vantajoso você ser americano. Enfim, então ela é uma professora de inglês, é uma estrangeira, tem uma formação boa. Quando o consulado americano procura abrir essa escola, eles procuram pessoas da comunidade
pessoas que têm essa identidade forte, né, que gostem da cultura e da educação, e aí a gente se envolve, a gente não, né, ela se envolve junto com outras pessoas e começa o cultural lá em 1955. Caramba, é uma Faz jornada, hein? tempo, uma jornada, Uma jornada. né? É E assim, estamos ali aqui até dentro, hoje. ali da família, vocês passaram o quê? 2 gerações, 3 gerações ali já? É 3 gerações. 3 Foi minha avó, gerações. minha mãe, meus irmãos. Eu ainda estou na geração dos meus irmãos, mas eu sou mais novinho, né? Tem um Aham, salto ali de 10 anos. É quase uma quarta geração, né? sim. Mas 3 gerações. E eu tenho Caramba. alguns sobrinhos ali trabalhando também com a Estão gente. ali também. Estão ali. Já tá preparando para a quinta geração Então, também. aí, olhando Pelo para que a gente frente, conversou um pouquinho, você já tamo tá- com outros planos aí. E vendo como é que vai ser daqui para frente, né? E ao longo desse caminho, então, assim, a gente vê que teve uma época muito forte aí que foi ligada a essa questão cultural mesmo, né? Sim. Eu acho que de promover a cultura americana. Mas esse é um diferencial, né? A gente está falando de um lugar que não é simplesmente um local de ir lá e fazer uma aula e Então, acabou. naqueles primeiros, vamos dizer, 10, 20, talvez até 30 anos, havia muito forte o quesito cultural, realmente. Então, era filme, música, teatro, né? A gente comentou dos filmes que a gente passava com Sim, projetor ainda, era. né? 16 milímetros, aí o videocassete e tal. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, não faz sentido falar, vou passar um filme, vou promover cinema aqui. A gente não precisa mais fazer isso. A cultura brasileira ela já é bastante americanizada nesse sentido. Então, há alguns anos, aproximadamente uns 15 anos, nós enveredamos para uma outra área, que aí nós criamos um Learning Center, onde nós promovemos ensino de robótica, critical thinking, design thinking, que são outras habilidades mais ligadas ao mundo acadêmico Tá. e que surgem nos Estados Unidos surgiram nos Estados Unidos nesses últimos 20 anos, como uma resposta até à massificação das pessoas, né? Então agora a gente tem um outro aspecto cultural muito importante, que é justamente a diferenciação. Então, agora você aprende inglês, mas você aprende também critical thinking, como responder a situações, design thinking, como pensar em projetos, pensar em resolução de problemas, né? Então, são áreas que se fala ainda pouco. Você pega o Makerspace, por exemplo. Então, toda a metodologia Maker, que é uma espécie de construtivismo. Então, como que eu construo a partir daquilo que eu tenho em mãos, né? Que as crianças desaprenderam a fazer isso, né? Sei. Você deve, como eu, ter crescido brincando com boneco, com Lego, com Haring-Haste, toquinhos de madeira, aquela coisa. Hoje não existe mais nada Minha disso. mãe ficava louca comigo porque eu desmontava um brinquedo para construir outro. Exato, a Eu gente desmontava um desmontava as carrinho para coisas. fazer um barquinho, aí ficava sem o carrinho, sem o barquinho. Exato. Então hoje a gente no Learning Center, a gente faz isso de uma maneira intencional, planejada, né? E com uma base acadêmica por trás. Entendi. Tá? Então a gente fez essa troca, assim, agora a gente não fala mais tanto da questão cultural enquanto música, cinema, arte e tal, mas falamos mais dessa área, que aí avança realmente no sentido de trazer uma diferenciação E é o tal dos soft skills que o soft pessoal skills, fala, os soft skills. exatamente. Aí ele vem junto com o aprendizado do inglês, Junto com o mas vamos dizer assim, a pessoa já sai com habilidades para ela, de forma prática, encarar problemas da vida dela ali. Na verdade, é uma capacitação mais ampla. Tá? Entendi. Porque o inglês diz respeito à comunicação, que é fundamental. Certo. Então, quando você perguntar hoje qual que é o teu negócio, ensinar inglês, fala, não, meu negócio não é ensinar inglês, meu negócio é capacitar as pessoas a se comunicar, é gerar conexões. Então, através do inglês, você consegue se conectar com o mundo inteiro. Sim. Isso é muito mais do que simplesmente falar uma língua. É conexão. Isso é muito mais profundo. Mas com esses soft skills, você tem habilidades que te conduzem a um sucesso, ou maior, Sim. vamos dizer, eu não posso prometer o sucesso, mas uma maior chance, maior oportunidade de sucesso, porque agora você tem um conjunto de habilidades que vão te ajudar em qualquer área da vida. E que são habilidades que a gente não está falando só de coisa local, né, Li? Acho que você falou Não, uma é coisa global, assim, tudo isso é é global. Sim. Porque assim, vamos dizer assim, você está preparando ele, né? Porque eu vejo que muita gente chega lá com aquele pensamento assim, cara, eu quero morar fora. Eu quero morar fora e eu quero ir morar vamos dizer assim, Austrália, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar no Canadá, eu quero experimentar um outro local, ok? Quando a gente vê isso, ele também vai ter que se deparar com uma coisa muito prática, que aí eu preciso trabalhar, né? Eu vou ter que chegar lá, vou ter que fazer o corre e ganhar a minha grana.
E aí ele tem que estar preparado com alguns skills ali que vai sim. pedir nesse local. É isso que está acontecendo agora, vamos dizer assim. E não só isso, até o fato, você falar, poxa, eu quero ir para a Austrália, Tá. né? Curiosamente, meu filho mora na Austrália, né? Então, mas você precisa entender o seguinte, ok, eu quero ir para a Austrália, então eu tenho que transformar isso num projeto. Tá. Aí entra o design thinking. Então eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu quero ir para a Austrália. Hoje isso é um problema, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho visto, eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu só sei que eu quero ir para a Austrália. Aham. Mas esse meu desejo traz consigo um monte de problema que eu tenho que resolver. Entendi. Então agora, com o design thinking, eu entendo, peraí, eu preciso pensar nisso como um projeto. Então eu vou criar etapas, eu vou criar passos, eu vou designar micro objetivos, né? Ou micro etapas para cada passo desse, e aí eu vou lutar por cada um deles, eu vou celebrar a conquista de cada um deles e passo a passo eu vou conseguir ir para a Austrália. Entendi. E a gente vê às vezes muita gente falando assim, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não alcança nada. Entendi. Não faz nada, porque não transforma em projeto. Fica só aquele desejo, mas gente, o desejo não te leva a lugar nenhum, sozinho. Não. Né? Ou mete o louco, vai, chega lá e quebra a cara. Né? Quebra cara. Quantos amigos a gente tem, né? Uhum. Que falaram assim, nossa, lógico, não vou citar aqui, mas eu consigo pensar em vários que, não, eu vou para esse lugar, vou para aquele lugar, vai, fica um mês, acaba o dinheiro e volta. Porque não tinha um projeto, não teve esse design thinking, esse pensamento de projeto, ou até o critical thinking, que aí já é um pensamento crítico, de avaliativo, de você conseguir realmente avaliar uma situação, criticar no bom sentido, não estou falando de malhar, mas no sentido de ter um pensamento objetivo que fala, peraí, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Quais são as probabilidades? E o plano B, qual vai ser? E o plano C, se isso aqui falhar, o que eu vou fazer em seguida? Né? Então, hoje, fala-se muito pouco disso. Né? E isso são habilidades que antes a gente via num MBA, a gente via isso numa faculdade, né? Mas não, isso está à disposição do estudante, de um jovem, de um Que é muito adolescente. legal, Você né? vai lá, você vai aprender um pouco disso. Claro, não estamos fazendo uma graduação sobre isso, mas você vai ter um estímulo, vai conhecer um pouco mais sobre essas coisas, e isso vai te ajudar em qualquer área da vida. Vai te ajudar em qualquer área da vida, e eu imagino também que isso melhora, vamos dizer assim, ele até no aprendizado ali da língua mesmo, Sim, né? porque ele vai Porque ele vê um praticar a língua. objetivo muito claro, né? Exatamente. Você está definindo para ele assim, peraí, ó, isso aqui não é sem sentido. Né? Eu Uhum. tô te dando um sentido prático, ok? Eu vou Exatamente. te ferramentar aqui uma coisa que vai te ajudar a pensar e alcançar seus objetivos de vida. Sim. Legal. Mas olha que legal, que tal se a gente juntar a língua com esse aprendizado dessa ferramenta aqui, dessa Sim. habilidade aqui? Aí o cara fala, cara, faz super sentido. Aí eu vou Não, lá. e aí ele expande o idioma, porque aí entra um outro aspecto da nossa metodologia, que é o inglês em uso. Certo. Então agora eu não estou mais te dando uma aula de inglês. Nós estamos falando de design thinking, estamos falando de projetos Tá. em inglês. Então o foco nesse momento não é a sua gramática, seu vocabulário, ou a sua capacidade de listening ou speaking, a sua pronúncia, não. Nós estamos focando em outra coisa. Né? Então você vai colocar o seu inglês em uso, você vai praticar esse inglês, você vai avançar no seu vocabulário, na sua dinâmica toda, enquanto você olha para uma outra disciplina. Então isso faz com que o aprendizado da linguagem seja muito prático, seria o equivalente a você ir para os Estados Unidos, ter uma imersão lá. Entendi. Só que aqui no Brasil. E também tem a questão de você conhecer a cultura do local, né? Como funciona. Porque você pega, vou para os Estados Unidos, vou investir em tal área. Chega lá, essa área não tem nada a ver com a realidade do local. Eu falo até uma série na Netflix que eu comecei a assistir e eu perdi o interesse porque a série era o rapaz começava com, se eu não me engano, $1 e ia ficar milionário na série. É um empresário famoso que ele se propôs a fazer isso, de $1 a 1 milhão. Eu falei, bom, vou assistir, eu quero ficar milionário. Me dá essa fórmula aí, velho, porque $1 eu tenho agora. Pois é. Não é? Só que aí a realidade é muito diferente. Claro, No sem Brasil, dúvida, o que você sim. pensa, né? O cara vai comprar comprar uma garrafa d'água, vai vender no sinal, compra duas, vende no sinal, depois começa por aí. Lá não, ele começou já indo em ferro velho buscar relíquia, buscar coisas que aqui no Brasil não faz o menor sentido se você for parar para analisar. Sim. Não tem muito mercado para isso. Sim. Só que nos Estados Unidos já é uma realidade diferente. Então eu falei, bom, para mim esse seriado não serve. É legal para você assistir e tá ali
perdendo um tempo, né? Sim, Mas sim. aprendizado mesmo, Uhum. aqui no Brasil você não aplica nada disso. Sim, é questão Então, de contexto, né? Você exato. tem que entender Contexto. o contexto, E o claro. legal É. disso, de você estar imerso dentro de uma realidade de fora, te dá esses parâmetros. Eu vou para os Estados Unidos, mas o que funciona lá, o que Então, não e esse é o funciona? critical thinking que a gente fala, que é o pensamento crítico, é você Tá. conseguir avaliar esse tipo de coisa. Peraí. Então, eu tenho um amigo nos Estados Unidos que ele é pintor de parede e ele ganha $1.000 por semana. Uau! Né? Nossa, $1.000 são R$ 6.000. Cara, o cara ganha R$ 24.000 por mês. Nossa, é dinheiro pra caramba. Depende. Quanto que ele paga de aluguel? Quanto que ele gasta para alimentação? Quanto que ele gasta de transporte? Né? Então, peraí, desses 1.000 sobrou 200. Então, nós estamos falando, ele teve uma poupança de $800. Então, aí você começa a criticar, peraí, tá, qual a minha situação hoje aqui? Vale a pena eu abandonar tudo, largar tudo? Às vezes a gente pensa, vou largar tudo e vou embora. Só um exemplo, né? Baseado na sua experiência lá da série. Então, se a pessoa não tem esse pensamento crítico e faz essa avaliação, mas ela enfia o pé pelas mãos. Ela troca uma situação aqui que aqui pode ser que você ganhe menos, mas você tem sua família, seus amigos, tem a sua comunidade, tem todo um grupo de apoio à sua volta que lá você não vai ter. E você vai trocar isso por causa de $200 no final do mês. Então é melhor Eu você vejo pegar um que- hustlezinho aí, pega mais um emprego, faz alguma coisa e ganha essa grana aqui, né? Sim, eu vejo que lá o grande diferencial daqui não é nem a questão do valor que você recebe, mas é a oportunidade que você tem de conquistar as coisas. É muito mais fácil você conquistar lá, pelo menos pelos amigos que eu tenho e o que eu vejo daqui. Você conquista muito mais rápido do que aqui. Hoje, para você ter um carro aqui de R$ 100.000, digamos, você vai trabalhar aí, cara, muitos e muitos anos guardando dinheiro e lá você trabalha 2, 3 meses, você já consegue comprar um carrinho que não é $100.000. Lá, um carro de R$ 100.000 aqui, lá é o que a gente estava falando sobre isso. É coisa de 12, $15.000. Então, a diferença, a qualidade de vida é diferente, né? É outra realidade, assim, se a gente for parar para analisar nesse contexto. Agora, se for para ir guardar dinheiro para voltar para o Brasil, realmente, o cara vai lá ele achando que é uma coisa e ele não consegue guardar aquela quantia que ele tinha na cabeça, né? Mas para mim o bottom line em relação a idiomas e não apenas o inglês, tá? E aí a gente tem que ser honesto aqui, né? Então não é só o inglês, gente. O inglês hoje é a língua global. É há muitas décadas. Sim. E vai continuar sendo. Eu duvido muito. O pessoal fala, do chinês, tá, vai crescer, vai avançar, mas o chinês em fazer negócio com a gente fala inglês. Fala inglês. Sim. É a língua, vamos dizer, é o universal. chinês, ele acabou. não tem expectativa que você vai aprender a falar chinês para falar com ele. Ele não se Sim. preocupe. O chinês aprende inglês. E ele vai vir falar com você em inglês, tá? Então, é a língua global. Então, quando você fala esse segundo idioma, e hoje, pasmem, pesquisas recentes mostram que menos de 2% da população brasileira fala inglês fluente. Existe um fenômeno que a gente faz muita piada interna no contexto de escolas, que é do inglês intermediário, que é aquela galera que É o embromation. põe lá no currículo, né? Qual é o nível de inglês intermediário, que na prática a gente sabe que significa assim o básicozinho. O meu inglês é nível Joel Santana. É o, né, Acho o, que aí, Tá de brincation vamos- to me? é o básico plus, né? Então, é igual aquela piada do pobre plus premium, né? Pobre Assim, plus prêmio. então é o inglês básico plus premium, né? Tem aquele inglesinho mais ou menos, mas eu consigo me virar, né? Então, agora, fluente, nós temos 2% das pessoas que falam. É pouco. 2%. É muito pouco. Cara, muito pouco. Aí eu fui ver o alemão, é 0,0, se eu não me engano, vamos ver se eu consigo lembrar, é 0,008. Cara, 008. 008. Caramba, é muito pouco. 0,008. Ou seja, igual a quantia que eu tenho de Bitcoin, né? se você falar inglês, você está entre 2% da população. Se você Certo. falar fluente, tá? Tô falando fluente, falar para valer mesmo, não é aquele macarrônico. Se você falar inglês e alemão, você foi para 0,008%. Agora, é claro que não basta você falar só a língua, você tem que ter as outras habilidades, aí entra os soft skills. E outra coisa que eu tô vendo que esse relacionamentos,
cursos, treinamento, enfim. E tem que Esse praticar negócio também, dos né? soft skills com a língua, me parece que faz muito mais Meu sentido Deus. no aprendizado da pessoa ali, do jovem, Uhum. do que, por exemplo, aquele negócio de escola bilíngue, no sentido de que ele vai para as disciplinas tradicionais de sala de aula e vai misturar isso com inglês. Faz Cara, muito mais diferença. vamos dizer assim, quando você fala dessas habilidades que você está desenvolvendo, ele vai ter interesse no aprendizado disso. Não é uma coisa Sim. tipo, eu estou dando um jeito de introduzir teu inglês aqui para você falar o dia inteiro meio que na marra aqui. Ele vai continuar com o mesmo problema de não envolvê-lo no processo. Os soft É isso ou skills, não? exato. Os soft skills, hoje, pra você ter uma ideia, o último projeto que eu desenvolvi juntamente com a Embaixada Americana, que a Tá. gente começou no ano passado, lançamos no finalzinho do ano, só que esse projeto está sendo pilotado em Sorocaba. Tudo correr bem, logo a gente traz ele para Londrina, tá? Mas eu fiz em parceria com o Centro Binacional de Sorocaba e com o Centro Binacional de... não é São José dos Campos, daqui a pouco eu lembro, né? Mas do estado de São Paulo também. E nós ficamos a cargo justamente de gravar as disciplinas de soft skills, que a própria embaixada entendeu assim, que você precisa do inglês. Então nós vamos ensinar inglês, mas nós temos que ensinar também soft skills. Porque muita gente não consegue ficar no emprego ou conseguir um emprego e desenvolver no emprego, e a gente tem esse fenômeno de troca-troca de emprego aí que a gente vê que tá uma loucura, né? Não sei vocês aqui como é que é o trabalho na agência, mas a gente vê como é difícil A você rotatividade é grande. contratar e você segurar, porque as pessoas não têm mais os soft skills. Aqueles elementos de empregabilidade que antigamente, né, era assim, não, o cara vai aprender, vai desenvolver. Hoje isso está se perdendo muito. Então a gente tem que voltar a ensinar essas coisas, desde ensinar o cara a participar de uma entrevista, como se portar, né, inteligência emocional, inteligência social. As pessoas não têm mais isso, né? As redes sociais começaram, deu uma zoada um pouco nisso, né? Então o pessoal perdeu o filtro. Acho que isso é um problema dessa geração Y, né? Que é o tal do nem, né? Não quer nada com nada, não quer... Mas não é generalizado. Eu acho Sim. assim, não dá pra gente falar a geração. É uma característica da geração em que muita gente tem realmente sucumbido, né? Mas por acho que não falta é nem justamente de um Eu estímulo, acho de um que não é nem ensino. característica da geração, não são das pessoas. Isso é de quem está no comando. Isso, para mim, tem uma coisa a ver com modelo de governo. Modelo de governo e modelo de governo familiar, né? A gente entra numa outra conversa. E de modelo interessante. empresarial São também, né? os valores ali que estão em quem está conduzindo o negócio, né? Aí, lógico, o jovem ele vai estar exposto, né, cara? Uhum. E nessa exposição aí, muitos compram. Ou acham que esse pacote ele parece que vem com um monte de coisa legal. E quando vê, ele tá ali no meio desse pacote, né? A gente está falando sobre desenvolver soft skills. E com as skills que o aluno já possui. Por exemplo, ao invés de desenvolver uma nova, identificar as skills que ele possui e aprimorar ela no inglês. Tem esse trabalho também? Olha, o nosso curso, assim, todos os cursos do Cultural, eles são muito práticos. Tá. Então, eu não vou falar, eu vou trabalhar com esse skill especificamente. Tem, dentro do quadro, né, acadêmico, o aluno ele vai ficar com a gente, vamos dizer, 3 anos. Então, a gente tem um programa acadêmico de 3 anos em que nós vamos ensinar inglês trabalhando esses assuntos. Então, todas as aulas são muito dinâmicas e muito relevantes. Então, hoje não existe mais aquele, the book is on the table, Certo. aquele ensino irrelevante de temas E totalmente... por falar The Books on the Table, o the assunto book vai... is on the table, vai longe, tô vendo, eu já vi, vai Na longe. Né? sequência. Mas, então, o que a gente faz? Cada semana, esse aluno vai trabalhar um conteúdo, ok? Em inglês. Então, a ideia é assim, você pega carona nesse conteúdo, nesse tema, e você usa esse tema para ensinar o inglês. Então, novamente, o inglês é uma ferramenta. Ele é um meio Certo. do quê? De comunicação, de Certo. compreensão. Então, você vai usar o inglês para compreender esse tema. E esse tema pode ser um soft skill, pode ser um tema do momento, pode ser salve as baleias, né? Pode ser N coisas. E os nossos materiais são muito dinâmicos. Então, eles passam por um leque, pensa, em 3 anos, dá para você falar de muita coisa. Muita Dá coisa. para falar de muita coisa. É uma Então, a gente faculdade, vai praticamente, trabalhar, né? a gente vai abordar esses temas. E aí nós temos também
o fora da sala de aula, que aí entra a questão do Learning Center, que eu mencionei, mas não expliquei, que é aquele ambiente todo que vocês conheceram lá, que maximiza esses estudos, onde a gente oferece workshops, treinamentos, ali a gente vai especificamente, ok, então vamos fazer, hoje vai ter um aulão aí de soft skills, vai ter um aulão desse skill, daquele skill, né, de empregabilidade, vão aprender a fazer um currículo, vão aprender a fazer uma entrevista, vão aprender a se portar num ambiente, né, como que eu me comporto dentro de uma empresa, junto com... Hoje, tem dia que eu falo, cara, a pessoa passa por você, não te cumprimenta mais, né, você chega, a pessoa tá esparramada no sofá, assim, como se estivesse na sala da casa dela. Meu Deus, meu tempo, sabe? Então são coisas assim que você percebe, tá faltando realmente um pouco mais de instrução. E aí tem o gap de gerações, né? Geracional, né? Tem um gap geracional, onde o patrão, o chefe, o diretor são pessoas como eu e você, de barba branca. Certo. E aí o cara que tá entrando é um garotão de 22 anos, 23 anos, borbulhando, explodindo de potencial, né? Verdade. Mas tem aquele gap ali. E a gente precisa vencer esse gap, né? Temos que vencer. Então nós, da Barba Branca, temos que aprender a comunicar com essas pessoas e eles têm que aprender a nos ouvir. Eles Mas têm é que por isso aprender a que- receber. Então a gente tem que aprender a oferecer e eles têm que aprender, né? Por isso que tem Eles, eu aqui né? como sócio, Assim, né? Nós aqui, né? O Temos que novinho aqui, aprender. ó. Vamos. Novinho, tô com quase 40 anos, cara. Ô, louco, Já criança não ainda. tô mais na... É um menino. Tá, É um ele menino. chega lá ainda. Chega lá, Chega lá, chega chega lá. lá. Se tiver com os Ele tá cabelo aprendendo. branco, barba branca, aí dá pra... O cara Mas só que eu chega tô lá. atrasado, viu? Porque eu tô ficando careca, mas eu tô ficando de cabelo branco. Então, Tô mas, com pouco, tá começando a nascer. eu acho que é pior. Preferia ter a cabeça toda Eu branca do preferia que... branqueado que azulado. Também. Né? Isso Mas aí, acontece, infelizmente. Tá isso aí, bom. isso aí é um fenômeno que a natureza explica. Não é tanto natureza, não. Isso aí. Não vamos falar de coisas naturais aqui, Não, que não não, vai não. pegar bem. Não vai dar bom isso Não aí. é como que é o podcast, não é fake Não é nerd, fake né? nerd, não, não. exatamente. Mas olha, gente, o bottom line é o seguinte: aprenda inglês e aprenda inglês no cultural, tá? É isso aí. Porque realmente faz uma diferença absurda. E a gente E foi- poderia contar, a minha vida inteira foi influenciada pelo conhecimento do inglês. Todos os projetos, praticamente todos os projetos que eu me envolvi, de alguma maneira estão ligados ao inglês. Meus filhos hoje, eu tenho 3 filhos, os 3 estão fora por causa do inglês, né? E a gente vê tanta gente, tantos alunos nossos, têm muito sucesso na vida, voltando à questão do sucesso. Né? Não é só dinheiro, cara, é conseguir se comunicar, é Exatamente. conseguir ir para fora. Você fala assim, não importa a questão, tem muita gente que fala assim, não estou preocupado com quanto que eu quero ganhar. Eu quero ir para outro país, eu quero conhecer outra cultura, eu quero, sabe, experimentar o mundo. E o inglês te capacita a fazer isso, né? A comunicação, ela é algo básico do ser humano, Sim. né? Se você não conseguir se comunicar Como bem, dizia o ditado, quem não se comunica, se estrumbica. estrumbica, E eu exatamente. não sei, mas desculpa, mas assim, é uma forma que eu uso para fazer avaliação como consumidor de alguns serviços, tá? Que é você pegar, ver quem usou aquele serviço e ver como que aquilo realmente foi colocado na vida dela. Então era uma coisa que eu vou te dizer assim, que meio que a gente sempre olhou em casa quando foi feita a escolha, que eu lembro que eu fui estudar no cultural. Por que você vai estudar lá? Ah, porque se você comparar com outros lugares que a gente está vendo aqui, o resultado de quem termina o cultural é muito mais legal. sim, Tipo assim, ou seja, o cara realmente aprendeu inglês sim. e realmente aquilo levou ele a ser bem sucedido no sentido de avançar na vida dele, colocando aquele curso que ele teve ali em prática. Então isso era uma coisa que a gente entendia no modelo, tipo assim, como que eu vou escolher entre uma ou outra? Sim. Ah, vai num lugar que você dá uma olhada para quem saiu de lá e vê que pô, deu o resultado que ele Pelo aprendeu fruto lá. você conhece a árvore, né? Não é? Exatamente. E é a Entendeu? mesma Então- coisa que eu vejo com a minha filha. Minha filha estudou lá. E o depoimento que eu tenho para dar é que ela fala inglês. Uhum. Né? Ela fala inglês, ela exercita com as amigas dela e tal. E a gente vê que várias pessoas Sim. do círculo de amizade dela que foram formados lá dentro seguiram, foram morar fora, estudaram, viajaram. Sim. E esse inglês realmente ele se compromete a uma coisa lá quando você está estudando Sim. e a entrega é isso, Sim. né? Então, para quem está escolhendo como consumidor, eu acho que a gente faz sentido levar isso em conta.
Porque me incomoda uma coisa que é assim, que eu vejo que é aquela galera que parte pro, vou pegar esse negocinho que tem aqui em 2 palitos, eu aprendi um negocinho aqui e tal. O inglês Aprende do inglês aplicativo ali, em né? 24 horas, Em né? 24 horas. Meu Deus. Nunca vi isso dar certo. Então, assim, tipo, você pode até falar, tem um caso ou outro, mas você pegar no universo de 1000, aquilo ali não. Se eu for comparar no universo de 1000, o sucesso da galera Sim, depois no sim. aprendizado dessas ferramentas aí que a gente está vendo agora, que são práticas, fáceis, acessíveis, mas e comparar com o resultado cultural, eu te garanto que o não dá resultado para era comparar. muito maior. E tem uma outra coisa que eu falo também, Entendeu? que é uma medida muito legal, né? Muita gente pergunta assim, quantos alunos vocês têm? Quanto tempo demora o curso? Mas a principal pergunta não é essa. Eu falo, cara, a principal pergunta é quantos alunos se formam no cultural todos os anos. Porque fazer matrícula, gente, é algo muito fácil, dependendo da campanha que você fizer. Vocês são especialistas em marketing, você sabe que fazer matrícula não é o mais difícil. Sim. Dependendo da campanha, do que você oferecer, da promoção que você fizer, você vai matricular um monte de gente. Exato. A grande questão é, essas pessoas permanecem, ficam até o final, né? Então, hoje o cultural, não só hoje, mas historicamente, nós formamos em média 100 a 120 alunos por ano. São pessoas que concluíram o curso avançado. Legal. Eu te desafio a achar uma escola de Londrina de inglês que consiga fazer isso. É verdade. Que leve até o final. São 120 alunos que foram até o final, que fizeram o último estágio, estão recebendo o certificado. Detalhe, a gente reprova aluno, a gente reprova aluno, a despeito da reclamação dos pais, que não quero pagar de novo. Eu sinto muito, teu filho não passou, vai ter que fazer de novo. Então essa seriedade é algo que não tem preço, sabe? Não e que se você quer um ensino de qualidade, ele precisa ser sério. Ele precisa. E Não outra pode ser coisa que eu bagunça, vejo né? também como diferencial é assim, o teu foco lá é entregar isso. Entregar pro cara falando assim, então você veio aqui aprender esse inglês, né? Então eu vou te entregar isso. E o meu compromisso aqui, o foco da gente é em conseguir entregar isso. Legal? Eu vejo assim, quando a gente cai nesse negócio de escola bilíngue, que é a moda agora, É a moda. eles entregam. Faz parte de algo como estratégia para agregar valor ali ao Sim, pacote é um de valor entrega agregado, deles. sim. Mas não é o objetivo deles. Não é. Ele vai continuar sendo o objetivo as matérias, as disciplinas e Exato, formar é uma um pessoa valor naquilo. agregado, é o Mas não tem um né? compromisso da Exato, escola. Fala, cara, não é a ele tem que mesma sair coisa. daqui com a Não é a mesma mentalidade, coisa. com o aprendizado dessa língua aqui, entregando para ele o que ele vai resolver com a língua. E acaba Não é sendo isso. mais caro. Porque a conta que o pai não faz, ele fala assim, mas agora a escolinha do meu filho já tem inglês, então não preciso de outro inglês, mas vai ficar mais caro, porque ele vai se formar, ele não vai estar falando inglês. Não, Exato. porque o foco E aí não ele vai é começar atrasado, e aí ele vai ter que correr atrás depois, lá na vida adulta, quando ele está na faculdade, porque ele vai ver que não funcionou. E a hora que ele perceber que não funcionou, já vai estar tarde. Enquanto que se ele colocasse bem cedo, né, que a gente fala, idade ideal para entrar, a gente pega a criança dos 4 anos em diante, tá? Mas eu digo assim, não deixe passar dos 11. 10, 11 anos, você tem que estar estudando inglês. E outra coisa, aquela coisa da Porque aí você com 15 diversidade, anos né, você terminou. A curva de aprendizado Sabe? também muda, né? Por Muda, exemplo, eu hoje, se fosse começar um curso de inglês, eu tenho tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa para tocar, que o inglês ficaria talvez em terceiro, quarto plano, não conseguiria dar aquele foco, aquela ênfase, Exato. e não aprenderia tão bem. Se eu estudasse e focasse nisso, com certeza eu aprenderia bem, mas com tanta coisa, talvez eu tivesse que deixar algumas coisas de lado para poder focar no Você vai ter que fazer mais escolhas. Exato. Porque, na verdade, há também um mito. A pessoa fala assim, a criança aprende mais rápido. Fala, o adulto ele tem mais maturidade para aprender. Hoje, qualquer um de nós consegue aprender qualquer disciplina. Sim. Que quando criança não conseguiríamos. Porque nós temos uma maturidade para compreender coisas que antes não conseguíamos. Saco. O que a gente não tem, além do saco, né? É tempo, tá? E a falta de vergonha. Exato. Nós temos algo que a gente chama de filtro afetivo. Então, o adulto, ele tem um filtro. E ele não quer se expor, ele não quer passar o ridículo, ele não quer pagar mico. Então, isso trava
muitas vezes, a linguagem. A linguagem. Porque para você aprender uma língua, você tem que pagar mico, sim. Tem Você que tem que pagar. se expor, Nisso, você tem que botar a cara para bater. E aí o adulto não quer fazer isso. E aí ele tá com a agenda cheia, ele tá com 1000 coisas, ele tá cansado. Então não é que ele não consegue aprender, é que realmente é o que você disse, não é uma Sim. prioridade naquele momento. É mais uma coisa numa agenda lotada e eu já tô cansado e tal. Agora, é claro, você fala assim, não, eu quero aprender. Isso é prioridade para mim. Então, meu filho, a esposa do meu filho está grávida, vai nascer meu primeiro neto lá na Alemanha, né? E eu falo um alemãozinho mais ou menos, né? Por causa da minha avó, aprendi com ela. Minha esposa fala menos. E eu falei para ela, é prioridade você aprender alemão. Então você vai voltar, nós vamos voltar a estudar alemão, pegar uma professora particular para ela aprender o alemão, porque nós vamos ter um neto na Alemanha, você tem que falar alemão, questão de honra. Vai ter que... Não tem como, Sim. sabe? Então é prioridade. Então abre um espaço na tua agenda, libera espaço na tua agenda, né? Vamos pagar um professor muito mais caro do que no cultural. Muito mais caro, né? E Porque por quê? é 0,00. É, porque é 0,0008, né? E que dá aula ainda, pelo amor de Deus, né? 0,0000000, né? Quer dizer, tá lá longe. Sim. Mas se não for assim, fica difícil. Você tem que entender, peraí, eu realmente quero isso? É um alvo mesmo? Então, lembra do design thinking, eu preciso de um projeto. Então eu tenho que criar espaço, eu tenho que ter o dinheiro, eu tenho que me dedicar a estudar, eu tenho que fazer tarefa. É o projeto. E aí eu vou ter sucesso, eu vou aprender, vou conseguir. Legal. É. Por falar em tempo, falta de tempo e correria, vocês têm um projeto também para que o professor vai até a empresa dar aula para o empresário, né? Nós atendemos na empresa, né, pacotes, aí até é bem diferente, porque aí a gente foca naquilo que a empresa precisa, né? E a precificação também é outra, fica bem interessante em termos econômicos, né, para o aluno. Uhum. E nós atendemos várias empresas assim. Então o professor vai até lá, a gente monta um programa acadêmico. Nós temos uma equipe de coordenadores, são 3 coordenadores que montam um programa acadêmico customizado para a empresa. Ele vai lá, atende. A aula pode ser na empresa, pode ser no cultural, não é? O material também especializado, né? E assim fica bem mais ágil, bem mais rápido e muito mais barato. Com certeza. Facilita muito a vida do empresário, ele não ter que sair Muito, e se muito. deslocar e tudo mais, para ele separa um tempo na agenda dele e atende ali mesmo dentro da empresa, do escritório dele. Facilita muito a vida do cara, né? E não é só o empresário, né? Ele faz isso com a equipe hoje, né? O pessoal Sim, às vezes está fazendo negócio fora, não tem como resolver. Falar assim, cara, eu preciso dessa habilidade aqui A dentro da maioria empresa. das empresas que a gente atende é a equipe, né? Tem É. empresas aí que nós temos, tem uma empresa, por exemplo, que não sei se convém falar o nome, mas nós temos 63 Caramba. alunos, né, na empresa Aham. que nós atendemos. E nós também atendemos algumas escolas regulares, que é interessante que aí as escolas que nós atendemos não anunciam como bilíngue. Elas anunciam como inglês do cultural, né? Porque Que aí é- nós fornecemos o ensino de inglês de qualidade, o mesmo ensino que você teria no cultural, você vai ter nessas escolas. E ela vincula a marca dela com Vincula a marca dela à cultural nossa, e também, aí o que é- aluno, né? Aí sim o pai realmente vai ter o benefício ali. porque naquele porque momento é o foco mesmo, aquele é o momento, mesmo. o foco é o mesmo, Legal. Essa é a diferença. né? Então, um diferencial bem bacana, bem legal. E a escola é que investe, Legal. sabe? Isso é bem legal. Agora, mudando um pouquinho do inglês pro Eli, a gente estava conversando e você falou daquele projeto que você tem de mentoria que é bem legal para a família. Uhum. Você até falou sobre os arquétipos e tudo mais. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é um Rapaz, assunto muito interessante. Quantas horas nós temos, né? A gente tem. Vamos todo resumir. tempo do Até mundo. que hora, Todo gente? tempo Ó, do eu tenho um mundo. compromisso às 7 horas, tá? Deixa eu ver que horas são. Dá tempo. Mas, cara, que legal. Não, eu não sei, aquele dia a gente conversou sobre tanta coisa, né? Mas o Bottom Line, assim, aí é um projeto pessoal nosso, né? Assim, muito, muito rapidamente, né? A gente eu vim de uma família com certos desafios, vamos dizer assim, Certo. né? Não quero falar disfuncional, mas não quero ofender ninguém, né? Assim, mas tadinha, minha mãe fez o melhor que ela podia, né? E a vida inteira lutou para educar a gente, mas ela não deu sorte. O meu pai tinha um problema de alcoolismo e ele foi embora muito cedo. Foi comprar cigarro. Foi comprar cigarro, mais ou menos isso. Mais ou menos. Não foi dessa maneira, mas ele foi embora, eu tinha 7 anos.
E aí a gente cresceu dentro daquele contexto de mãe ralando o dia inteiro. Certo. Minha mãe trabalhava 3 turnos, professora também. E, como eu disse, eu acabei praticamente sendo criado mais pela minha avó do que pela minha mãe. Minha avó era alemã, de uma cultura muito firme, muito rígida, né? E meus irmãos bem mais velhos, cada um foi cuidar da sua vida. Meu irmão foi fazer medicina, foi embora. Meu outro irmão foi ser missionário na Europa, foi embora, né? Então a gente cresceu, assim, eu cresci dentro desse contexto de muito tumulto ali, né? Morei um tempo com minha avó, morei um tempo com minha mãe, morei um tempo fora, fui morar fora também, depois voltei, depois fui para outro lugar, voltei, aquela bagunça toda. E desde pequeno eu tinha um sonho. E é muito interessante, o meu sonho não era ficar rico, ter fazenda, fazer isso, fazer aquilo. Também queria essas coisas, mas não era assim o sonho. O sonho era ter uma família, que é a Legal. minha família. Desde pequeno eu falava que eu quero ter uma família, como eu não tive. Pai, mãe, filhos, dentro de casa, almoçando junto, comendo junto, fazendo as coisas junto, viajando junto, curtindo o tempo juntos. Eu queria isso. Porque isso a gente nunca teve. Uhum. Minha mãe, tadinha, estava ralando que nem uma louca para sustentar a casa, né? Meu pai, morando em São Paulo, interior de São Paulo, nem sei onde que ele estava. Ele morreu, eu tinha 18 anos. Então também, assim, a gente teve muito pouco contato e tal. Meus irmãos foram cuidar da vida deles. E aí minha mãe ficou eu, minha mãe, minha avó, minha irmã, né? E Virou o das homem da 3 casa. mulheres, virei o homem da casa, né? E ainda tinha uma empregada que era italiana, a dona Genoveva, quer dizer, juntou uma alemã com uma Nossa. italiana, rapaz, só faltava uma japonesa lá para completar o eixo, né? Então foi um treco maluco, né? Então, aí eu cresci com essa coisa, eu quero ter família. Fui viver minha vida, toquei o barco, pintei, bordei, né? Sexo, drogas, rock and roll, né? Aquela vida louca por um tempo. E quando eu voltei para o Brasil, eu conheci a Carla, que hoje é minha esposa, e aí a gente teve uma experiência muito interessante, que a Carla era minha aluna de inglês. Olha aí. Olha só. Ó os segredos sendo revelados. Olha os segredos aí, Revelados. né? Mas não tinha essa regra que não podia namorar a aluna, né? Então, mas acelerando bastante o processo, um dia a gente decidiu se casar, né? Não foi exatamente assim, né? Ela meio que me desafiou, né? A Carla era muito correta, estudou no Mãe de Deus, né? Então aquela menina de família, assim, bem crente mesmo, né? E um dia ela me parou, assim, na rua. Eu levava ela para casa todo dia, a gente ia a pé, eu levava ela, acompanhava ela até na casa dela, né? Sempre tive esses valores, assim, muito fortes, né? De o homem tem que cuidar da mulher e tal. E aí eu tô levando ela para casa, a gente para, ela fala, eu preciso falar com você. Eu, nossa, o que eu fiz, né? O que eu Hora fiz? do checkmate. Ela, preciso falar com você, tem algo sério para falar com você. Meu Deus, o que eu fiz? Ela falou assim, quero que você saiba uma coisa, eu só namoro se for para casar. Então, ó, fica a dica aí para as moças e meninas que estão assistindo, tá? Você tem que às vezes intimar o cara. Porque se não intimar, o cara não vai tomar uma atitude. Você tá vendo que né? a sua esposa tinha feito a aula lá do cultural de realizar o projeto. Critical thinking, Ela concebeu o projeto tem e um já sabia projeto, como Tinha o chegar. pensamento crítico, esse cara vai me enrolar, esse cara aí não é flor que se cheira, eu vou ter que dar um arroxo nele, né? E ela me parou e falou assim, eu quero saber. Ela falou assim, ó, só namoro se for pra casar. Eu não quero namorar se não for pra ser sério. E isso assim, a gente saia junto de pegar na mão. Certo. Era namoro de segurar na mão. Bem, assim, né? Eu falei, não, eu quero casar também. Eu quero casar. Daí ela virou e falou assim, quando? Meta. Oi? Primeiro Quando? ela te jogou no Vamos estabelecer a meta. No quê? Olha, Quando? A oportunidade perfeita para você ir para Vegas, casar com o casar com o Elvis Elvis Presley. Lá, né? Presley. Cara, mas foi muito louco. Esse momento eu tive uma epifania nesse momento, né? Porque sabe aquela história que o pessoal fala assim, quando você vai morrer, você vê a tua vida, né? O filme da tua vida. Eu Sim. vi o filme da minha vida naquele momento ali, sabe? E eu vi aquele filme, assim, de tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha passado e o quanto eu queria ter família. E eu ouvi Deus falando comigo assim, ó, tô te dando uma chance. Se é família que você quer, agarra essa chance.
que eu vou te dar uma família. E aí eu falei, vamos casar. E aí passou acho que uns 8, 10 meses, a gente casou. Achei que ele ia falar 8, 10 anos. Não, foi rápido. Foi Rápido. rápido. Nosso namoro inteiro deu, sei lá, acho que não deu nem um ano, não lembro bem. Sim. Mas foi rápido, né? Foi até meus amigos, tudo achavam que ela estava grávida. Ah, engravidou, não é possível. Não Aquela engravidou coisa nada, toda. demorou 6 anos pra gente ter o primeiro filho. Entendeu? Não. Mas, assim... E aí começou a nossa jornada, já com esse objetivo de queremos ter uma família. Bom, passam-se então tantos anos, né? Muita experiência, muita alegria, muito sucesso, muito fracasso, muita dor, perda, perdemos duas gravidez, né? Passamos pela dor do aborto, uma com 9 meses, faltando 2 semanas para o parto, foi muito traumático, muito dolorido, né? Por isso que eu tenho 5 flechas aqui, uma para cada filho. Legal. Eu falo, 2 estão no céu, 3 estão aqui com a gente, né? E aí, lá em meados de 1990 e alguma coisa, a gente começou a acompanhar um pastor amigo nosso, o pastor Silas, em seminários, em trabalhos que ele fazia com casais. Ficamos um tempo trabalhando com ele, rola a fita mais alguns anos, lá já na década de 90, final da década de 90, começo do ano 2000, a gente conheceu um pessoal americano, já eu estava começando a trabalhar com um grupo nos Estados Unidos, da North Point Community Church, que é o NPC Ministries, né, um ministério americano muito grande, muito forte. Fiquei 10 anos trabalhando com eles, e aí eu comecei a trabalhar com o Ministério de Casais na época, e trouxe para o Brasil, traduzi alguns materiais, fui fazer uns treinamentos e tal, e aí a gente começou esse trabalho para passar para as pessoas um pouco dessa experiência, né, de vida, e também não apenas família, a experiência empírica de vida, mas também um pouco do conhecimento que a gente desenvolveu ao longo desse tempo. Aí minha esposa foi estudar, eu fui estudar, cada um fez sua formação e tal, e a gente vem fazendo isso até hoje, né? Então estamos casados há 33 anos, e é bacana você pensar o seguinte, né, que você falou no início, assim, vamos falar do sucesso, mas posso te falar uma coisa? Era essa a pergunta que eu ia te fazer. As pessoas aprendem muito mais com seus fracassos. Então a gente precisa sim falar com pessoas de sucesso, mas elas têm que ter a coragem de falar do fracasso. Sim. Porque é no fracasso que a gente se identifica e você fala, nossa. Então, porque é fácil o cara sentar ali e falar, não, tô com tudo em cima, eu sou o bom da bola, eu faço, eu aconteço, eu tenho. Mas como chegou lá? Como que chegou lá? A caminhada talvez é mais importante, né, do que o... Exatamente. Então, essa destino. caminhada é onde está o aprendizado, é onde está toda a sua maturidade. A gente amadurece na dor. Sim. É horrível falar isso, mas é a verdade. Sim. Você amadurece na dor. Você filtra suas amizades na dor. Quem são seus verdadeiros amigos? Quem ficou com você quando você estava na pior? Esses são os seus amigos. O cara que junta com você para comer churrasco, fazer festa, você não sabe quão amigo ele é. Até que você precise dele uma hora e você fala assim, cara, eu tô com um problemaço aqui. Você me ajuda? Né? Ou 3 horas da manhã você liga para ele, outra numa situação. Ou né, você pode pensar em 1000 coisas. Então, é nessa luta diária, nesse dia a dia aí, de acontecimentos, que a gente vai desenvolvendo essa maturidade. E aí a gente chega num momento da vida que você precisa passar isso para alguém, né? Que a gente conversou bastante sobre isso, né? As fases, né? E compartilhar tudo isso. Essa parte das fases, para mim, foi o que me pegou, assim, que foi o que eu achei muito interessante, de você se entender em qual momento você tá, e qual momento você vai, e como você se preparar para esses momentos. É muito legal. É um e grande às vezes desafio. você tem que voltar naquele outro momento para fechar algumas brechas que ficaram ali, ajustar algumas coisas. Isso é muito... essa jogada da vida é muito legal. E a vida de família, né, que a gente estava falando, a questão da família, trabalhar a família. Família é entrega. E se você não entende a fase que você está e como você precisa viver ali para que a tua família prospere, prosperar, não estou falando de dinheiro, estou falando de uma coisa mais plena, mais ampla. Mais mexerica. Mais mexerica. O dinheiro faz parte, é claro. Porque se você não tem dinheiro para comprar comida para teus filhos, não adianta você sentar para brincar com eles no final do dia se ele está com fome. Claro, você tem que ter uma base ali,
né? Tem que ter uma base bem resolvida. Vamos lembrar do Maslow, né? A pirâmide Sim, é né? verdade. De Maslow, ali, Sim. da necessidade humana. Você começa pela base. O problema hoje é que às vezes a pessoa não entende isso. Então o cara casa e ele quer ter vida de solteiro. Ele continua egoísta, ele continua autocêntrico. A mulher é a mesma coisa. Então você vê o culto ao corpo, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Ele fala, poxa, mas espera aí. Agora vocês são um. Né? Então, e eu falo muito isso para os homens lá com quem eu trabalho. Eu falo, cara, a primeira coisa que você tem que entender, se casado, homem casado tem vida de homem casado. Você quer ter vida de solteiro, continua solteiro. Primeira coisa que você tem que entender. Depois você tem filhos, agora você é pai. Você tem que ter vida de pai. O pai, ele governa para quem? Para os filhos. Ele não governa os filhos, ele governa para os filhos. São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu querer governar os meus filhos, mandar fusionar, falar o que eles têm que fazer. Outra é eu governar por eles e para o bem deles. E fazer o que precisa ser feito. Isso significa o quê? Eu tenho que abrir mão do egoísmo, do autocentrismo, Sim. do ego, né? Então, tudo isso são processos que, quando a gente volta à questão das fases, você tem que compreender isso e estar disposto a abrir mão e a entregar alguma coisa, né? E às vezes é difícil. A gente vê a luta, né? Muito grande, porque todos nós temos desejos, temos coisas que a gente quer conquistar, que a gente quer fazer. Isso é normal, isso é natural, isso é bom. É bom você ter projetos, sonhos. Eu quero conquistar, eu quero fazer. Nós fomos criados com esse drive, com essa vontade. O problema é que isso aí não pode suplantar toda a nossa família, pisar em cima de todo mundo e falar, não, vou continuar tocando. Porque se não chega o final da vida, você olha para trás e fala, o que eu tenho? Dinheiro. Mais nada. Ou seja, você está me dizendo que na sua concepção de sucesso tem uma relação com o processo. Tipo assim, eu vou passar por várias coisas e nesse passar eu vou ser bem sucedido, vamos dizer assim. Tem a ver com o valor que eu alcancei. E outra coisa, nesse processo aí que eu estou passando, como eu vou lidar com os meus fracassos é que vai fazer a diferença de eu ser bem sucedido ou não. Porque tem gente que lida, por exemplo, cria uma ferida, cria um trauma ali, que depois ela não consegue reagir, né, àquela situação, né? As feridas vêm, né? Uhum. Ontem quarta-feira na mentoria, eu falei justamente sobre isso, sobre as feridas, né? Como que você lida com elas. Isso é um capítulo totalmente aí à parte. Mas voltando à questão do sucesso, então. Hoje, antes eu tinha uma visão assim, o sucesso é relativo. Certo. Tá? Eu sempre vi da seguinte maneira, sucesso é relativo. E eu usava a seguinte ilustração, o cara tem uma bicicleta, ele consegue comprar um Gol BX, é sucesso. O cara tem um Gol, consegue migrar para um, sei lá, um Corsa, é sucesso, né? Então, o sucesso, aí, Léo, você já tá... ele é bem relativo, né? O Léo deu uma avançada. O Léo não foi nem da bicicleta pro Corsa, ele já foi pro Corsa direto. Já. Então, mas ainda assim, depois eu parei a pensar, falei, cara, não é isso. Isso não é sucesso. Porque eu tenho um carro 99, minha caminhonete é 99. Você viu a Verdona? Sim, Chegou a andar com ela? você me trouxe andou aqui. né? Sim. A minha cabritona, eu falo que é uma cabrita, né? Uma Hilux diesel, né? 3.0 turbo, mas ela é 99. Aquela que se acelera, solta aquele tucho de fumaça, assim. Que os ecologistas, tudo tem um treco, assim, né? Porque tem dia que eu faço daquela aceleradora assim. Né? E é um horror, né? Lá viu ele? Mas cara, olha o fumaça. Os ecologistas. Fazer isso na frente de um BYD. Rapaz do céu. Mas você fala que você tem aquela cultura indígena de mandar sinal de fumaça. Né? Dando uma pitada ali. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Então, se eu for falar que o sucesso é o carro novo, então significa que eu sou uma pessoa que não tem sucesso. Meu carro é velho. Mas eu amo meu carro. Então, sucesso é igual a plenitude, contentamento. Isso é sucesso. Contentamento. Você estar pleno, contente com aquilo que você tem. Não interessa o que você tem, o quanto você tem, o corpo que você tem, o cabelo que você tem. Se você está feliz assim, você está pleno, você tem sucesso. Você percebe como é relativo? Então, em última análise, eu sou quem define o meu sucesso.
Verdade. Você tá mudando como que é o locus de controle aí do Então, negócio. a partir do momento que eu começar a olhar para aquele carro 99 e falar assim, esse carro não é bom o bastante para mim, eu preciso de um carro novo, eu deixei de ter sucesso. Entendi. Mas quem que definiu isso? Você. Fui eu. Talvez influenciado pela sociedade, pela rede social, por alguém que falou que, pô, mas teu carro é velho. Não, meu carro é vintage. Meu carro é raiz, cara. Eu amo esse carro, velho. Eu subo em coqueiro com ele. O bicho é um trator, entendeu? Eu não quero outra coisa. E eu paro nos lugares, quer vender, quer vender, quer vender. Eu falo, não, obrigado, mas não quero. Tô né? bem. Então, quem sabe, quando você paga. Mas, você entende? Então, é isso que a gente tem que entender. Nós precisamos encontrar essa plenitude, esse contentamento naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço. Tá, tudo bem, eu quero algo mais, mas eu não desprezo o que eu tenho. Então, às vezes a gente vê a pessoa assim, ela tá buscando, ela tá olhando tanto pro futuro, Certo. que ela não valoriza o presente. Não curte a Não caminhada. curte o momento presente. E aí eu vejo, voltando para o contexto de família, né? Que a gente começou a falar da família. Então você quer tanto um futuro perfeito para o seu filho que você não olha para ele hoje. Você perde a infância dele. Você perde a infância dele trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar a escola que ele não precisa. Porque ele não precisa da melhor escola, ele não precisa do melhor celular, ele não precisa do melhor carro, ele precisa do melhor pai. O que teu filho mais precisa é de você, amando a sua esposa. É isso que seu filho mais precisa. Todo o resto é periférico, é valor agregado. Dá para pagar uma escola de 2.000? Dá. Não dá? Põe na de 1.000. Não dá para pagar na de 1.000? Põe no Estado. Não tem problema, tem boas escolas no Estado. Dá para pagar o inglês? Então paga. Não dá para pagar o inglês? Faz o aplicativo. Entendeu? Mas você está entendendo? O que ele Dá pra pagar mais inglês? precisa... Fala com o Eli que ele dá uma Fala com o bolsa. Eli, o Eli dá um desconto. A bolsa, dá um desconto, né? Mas às vezes a gente fica olhando para coisas, achando que as coisas são sucesso e a gente está perdendo a família, que é o mais importante. E aí cada fase, vamos voltar para a plenitude então, e voltar para as fases, vamos tentar juntar tudo isso num balaio só. Vamos ver se eu consigo. Cada fase tem um objetivo de vida. Cada fase que o homem vive, ele tem um objetivo. E é um problema quando a gente não entende isso e a gente fica vivendo o objetivo na fase errada, que é tipo aquele cara de 50 anos que compra um carro esporte para pegar a menininha. O cara tá passado da cabeça, pagando mico, inclusive, fazendo papel de ridículo, né? Tiozão, né? Então, eu preciso entender qual é o objetivo da minha vida nesse momento. Eu entendendo qual que é o objetivo, eu entendo o que é sucesso. Qual que é, ou melhor, qual seria um indicador de sucesso. Qual que seria um indicador? Porque o sucesso para mim continua sendo contentamento. Mas aí eu tenho indicadores. Então hoje, por exemplo, meus filhos estão adultos. Moram fora. Sabe o que é sucesso para mim hoje? Que nem hoje na hora do almoço. Meu filho me ligou, ficou 40 minutos conversando comigo. Por quê? Porque ele quis. Por quê? Porque ele gosta de falar comigo. Cara, para mim isso é sucesso, velho. Teu filho adulto querer passar tempo com você, ter prazer em passar tempo com você, tem dinheiro que paga. Verdade. Não tem dinheiro que paga. Outro dia eu tava contando, fiquei jogando videogame, porque a minha filha tem 20 anos. 20 anos, linda de morrer. Tem um namorado dela lá, um menino de Deus, cara bom, sargento do exército. Ela me ligou. Nós ficamos 4 horas jogando videogame juntos, online. Caramba. Ela falou, o Daniel, o namorado dela, falou, ele tem que estudar, não sei o quê, vamos jogar? Vamos. 4 horas numa tarde de domingo, batendo papo e jogando videogame. Com minha filha de 20 anos. Podia estar com as amigas, podia estar no shopping, ela preferiu estar com o pai dela. Gente, isso é sucesso para um homem da minha idade. Verdade. Então não interessa o carro que eu estou dirigindo, não interessa que ano que ele é, não interessa se eu estou careca, se eu estou gordo. Não interessa que minha filha goste de passar tempo comigo. E quando você olha para tua família, você define sucesso? Cara, hoje nós não temos dinheiro, eu gasto tudo que eu ganho, meus filhos estão tudo lutando, construindo a vida deles, nenhum tá assim, meu filho do meio, né, o Thomas, ele é músico, tá na Austrália, e ele brinca muito, ele fala assim, papo, quando eu for rico e famoso, eu vou te dar isso, quando eu for rico e famoso, eu vou te dar aquilo, né? Então nenhum tá rico e famoso, tá? Mas
Eu vejo sucesso porque a gente ama estar junto. E para mim, família é isso, é você querer estar junto. O resto é valor agregado. Você tem um carro, não tem um carro, paga escola, não paga escola, vai estudar aqui, vai estudar ali, Sim. vai fazer. Tudo isso é ótimo, é maravilhoso. Se você puder fazer, cara, eu estou investindo nos meus filhos. Porque esse era o sonho Mas- do Eli pequeno, hein? É, Você pensa que eu não lembro. É. É por isso que eu mas te era, perguntei. exatamente. Então hoje eu vejo assim, alcancei o que eu queria. E eu tô entrando na última fase da minha vida, que a gente conversou, né? Tô saindo da fase que a gente chama fase do rei, que é a fase do governo, quando você é o cara que governa, e indo para a fase do sábio. Quando eu deixo de governar, agora os meus filhos vão governar a vida deles, vão governar a casa deles, e eu vou ser só o sábio, aquele cara que dá conselho, que tá lá, que tá junto, tá perto, mas não governa mais. Não exerce mais o poder. O poder agora é deles. Eles são os caras agora, né? Os três. Então, eu estou entrando nessa fase, partindo para essa fase, que é a fase do sábio, que é a fase que você ensina, que você compartilha, que você mentoreia, que você cuida, né? Com muita tranquilidade, porque eu olho e falo assim, meu, eles estão bem encaminhados. Vão cometer os erros deles, vão ter os Normal. acertos, vai ter dor, com certeza. O mundo jaz no maligno, Deus não prometeu vida fácil para ninguém, tá? Não tem almoço grátis, é uma luta diária. Então eles vão ter a luta deles, vão ter a batalha deles, mas eu vou estar aqui para ajudar, se Deus quiser, É isso né? aí. E eles vão vencer também e vão ter o sucesso deles também. Mas o mais importante é lembrar disso, que sucesso é contentamento, plenitude. Por falar em sábio, você já assistiu o filme O Livro de Eli? Eu já. Ó, Mas aqui, ó. era Tô- um livro só. É, Aqui, Você trouxe um punhado. Eu tô para ler esses livros aqui. O Vamos Eli colocar falando aqui. em legado e tudo mais. O vamos Eli colocar aqui, ó. também é escritor, né? Cara, eu gosto de Amor escrever. Maior, ó. Tá, calma, Léo. Amor Maior. O Natal é a resposta. Natal é a resposta. É. Tô sem óculos, tá? E eu também não trouxe o meu, mas eu... Descanso verdadeiro. E superação. Aliás, Esse é essa bonito, esse superação aqui era o que você tinha um projeto no rádio, não Isso, era? era o programa da rádio. Era o programa da rádio, né? Que virou um ele surgiu- livro, ele tinha o livro e você transformou no projeto da Não, rádio. eu tinha o programa da rádio, foi Tá. assim que tudo começou. Entendi. Tá? Um dos meus desejos aí de... Não sei quando começou essa ideia, eu queria escrever, né? Sim. E eu gosto muito de escrever, eu sempre gostei de escrever, desde o tempo do colegial. Eu tive aula com o professor Machado, não sei se você conheceu o Machadão, né? O Machadão era um professor épico, assim, as aulas dele de redação e tal, era um negócio absurdo. E eu amava aquilo, eu sempre gostei de escrever, tinha essa vontade de escrever. Mas ficou ali, sempre aquela baixa, aquele baixo valor próprio, assim, vou escrever o quê, né? Quem sou eu para escrever alguma coisa, né? Cara, sou um Zé Ruela aí, né? O que eu vou escrever? E aí, o que aconteceu? Eu falo muito, né? Vocês já perceberam, eu gosto de conversar. Né? E lá no Cultural, vinha o pessoal de mídia, e mesmo quando eu ia falar não, eu gostava de honrar a pessoa e sentar e conversar com ela, tomar um cafezinho e falar não com amor, com educação, né? Então, assim, eu sempre ensino isso, ó, fale não com amor, né? Então não dispensa a pessoa, dá uma atenção para ela, toma um café com ela, né? E oferece alguma ajuda, mas fala não, né? E uma das pessoas com quem eu conversava muito era o Cavalim, né? E Luiz Carlos Cavalim, que até hoje está na rádio ainda. E a gente ficava batendo papo e conversando, e conversando, e conversando. E um dia o Cavalim falou assim, Eli, você podia ter um programa na rádio, hein, meu? Porque você fala umas coisas aí que vou falar pra você, é bacana, hein, e tal. E falei, gostei da ideia, né? Falei, vamos fazer um piloto? Vamos. Aí fizemos um piloto, ele levou pro dono da rádio, que gostou. Falou, não, vamos fazer um programa, então. E aí eu comecei com o programa. Certo. E aí, depois de, acho que uns 2 anos de programa, uma pessoa chegou para mim e falou assim, cara, por que você não escreve isso aí e bota num livro? Eu falei, não, na verdade já tá tudo escrito, que eu tenho todas as pautas guardadas, né? Terei que fazer uma revisão, dar uma melhorada, não sei o quê, e fazer uma coletânea e colocar no livro. E aí surgiu esse Superação. Superação. Porque Que eu lembro foi que o nome o do programa eu vi. que era o programa Superação, que era na exatamente, Rádio Tribuna. Superação, exato. Depois eu fui para a CBN, né? Quando a Tribuna mudou, foi Foi você que vendida. fez? E... Cara, eu
Eu achei E é muito bonito, né? É o bonito, design né? do livro. É bonito. Não economizou na tinta. Você vê assim E que hoje você vai fazer um livro, o pessoal quer colocar o máximo de informação possível. Esse não, livro ele tem bastante esse espaço aí, vazio, cara, comercialmente falando, respiro, ele é bem difícil, porque ele é todo colorido, né? foto Foi numa página um layout só. muito bonito, O layout de um ficou impacto realmente assim muito, bem muito legal. bacana. Teve uma saída muito boa, o conteúdo é bem interessante, são crônicas, né? São pequenas crônicas. E Pequenas onde crônicas. encontra esse E livro aí? eu acho que não encontra. Pra falar bem a verdade, eu acho que não encontra, porque ele esgotou, devo ter alguma coisa ainda, mas preciso fazer uma nova edição aí. Eu comecei a fazer uma nova edição com uma editora de São Paulo um tempo atrás, Tá. só que aí os caras, literalmente, assim, sendo muito honesto, o cara queria que eu enchesse linguiça só pra ficar maior. Entendi. Falou, livro maior vende mais. Eu falei, cara, mas é fake, aí eu vou ter que, sabe, engordar o negócio só pra, né? Pra ver, Eu acabei entendi. desanimando e acabou ficando parado, e enfim. Mas é um projeto que eu ainda acalento aí, de repente, voltar, Legal. fazer algumas mudanças, Se eu não né? me engano, E a relançar. Amazon tem um projeto onde eles mesmos imprimem. Tem. Você coloca tem, lá e aí vendeu, eles imprimem. Recentemente um amigo meu falou sobre isso, que inclusive ele está fazendo também, mas estou pensando em republicar, né? Ele estava ali naquela livraria Curitiba por algum tempo, mas acho que esgotou. E no meu site tem também, eu tenho um site lá meio largado, mas tá lá. Legal. Quer passar aí? elitoresim.com.br, né? O Léo vai colocar na edição aí, ó, no E rodapé. aí dá para comprar pelo site também, né? elitoresim.com.br, ele com Y. Tá? E aí, com isso, comecei a dar vazão para outras ideias, né? Sim, outros temas. E fiz aqueles menores que são pockets, que eu fiz de propósito, pocket, que dá uma leitura mais rápida. Sim, tipo Tá. um livro de E bolso, né? temáticos, são livros de Sim. bolso com temas que eu amo muito, né? Que são 3 temas que sempre me atraíram muito: Natal, Páscoa e o Salmo 23. Aí já tem uma pegada mais espiritualizada, né? Não são Legal. livros religiosos per se, Uhum. mas eles têm uma base cristã, né? E eu não entro em questões teológicas ou doutrinárias, nada disso, mas são reflexões baseadas na fé cristã, né? Então, no caso do descanso verdadeiro, por exemplo, falo do verdadeiro descanso que Davi fala a respeito no Salmo 23, que é muito bonito, um salmo que todo mundo gosta, né? Até quem não é cristão gosta do Salmo Uhum. 23, né? É o Então, livro que fica aberto na é o Bíblia. livro de cabeceira, né? Fica aberta a Bíblia nesse livro E na casa das pessoas empoeirando. o amor maior, eu falo a respeito da Páscoa, que é a principal data, né, para os cristãos, que é a ressurreição de Jesus, né? E o Natal, né? Nascimento. É o nascimento de Jesus. Então faz a ponte ali, né, do Natal para a Páscoa, Sim. né? E temas bem gostosos assim. Tenho mais alguns prontos lá. A pandemia deu uma atrapalhada, eu tinha um cronograma de lançamentos, tinha mais 2 livros que eram para ter sido lançados nesse período. Acabei guardando esses projetos, estão prontos, mas estão parados. E nesse meio tempo escrevi mais 2. Então hoje eu tenho 4 livros prontos. E estamos em negociação aí, tentando acertar a editora. A última editora que eu publiquei, eu saí dela, então estou à caça aí de uma nova editora, porque também não adianta você publicar A editoras, ó, E- fica a dica aí. e ficar parado, né? O material ele tem que ser distribuído, senão fica igual Sim. o Superação, que eu fiz o Superação, eu fiz um lançamento independente e depois fica aí, você vendi 5, 6 mil cópias, mas depois para, né? Entendi. Então você precisa ter uma editora, uma distribuidora, tudo isso é muito complicado. No Brasil isso é muito difícil, né? Então, nesse momento estou negociando, tentando entrar numa editora para soltar esses novos materiais. Mas é um projeto paralelo que eu gosto muito, de conteúdo, é aquela coisa de coração mesmo, né? E esses livros aí, eles são antes ou depois da montanha? Antes Antes da né? montanha. A montanha sempre esteve presente na minha vida, né? Eu desde com 17 anos eu fiz a trilha Inca no Peru, né? Eu levei o povo à loucura, porque, 17 anos, cara, naquela época, imagina, isso foi em Chegou em casa, em falou assim, eu tô 80. indo. Isso foi em 80, tem que fazer as contas, 86, julho de 86, juntei com mais um amigo maluco. Vamos pra trilha Inca? Vamos. E, cara, acho que uma semana depois a gente tava indo.
Partiu Caramba. Trilha Inca. Partiu Trilha Inca, Trem da Morte, carona, caminhão, Isso não, peraí, Doideira. peraí. Vamos refletir aqui uma Sendeiro coisa. Luminoso. Tá, beleza. Já é um desafio hoje para um jovem de 17 anos. Mas hoje tem um celular, tem celular, internet, dá para tem falar, GPS. dá para pedir socorro, né? GPS, caramba, 4, tem o Starlink, Tem cartão de crédito. né? O cartão de crédito. Então, assim, alô, você que está assistindo a gente, não esquece, hein? Se você estiver perdido no meio lá da trilha Inca, dá para você assistir o Winners Club. É só pegar o Starlink, conectar internet, dá para assistir, sabia? Com certeza. É dá- possível. E dá para estudar inglês também. Dá pra Dá pra estudar inglês, né? né? Mas nessa época que o Eli tá falando, Tinha nem não era telefone, assim. cara. Era Não telefone era assim. público. Era um negócio maluco, não é, Maluco, né? total. É tipo, era um jovem perdido no meio do nada Total, e ninguém total. tinha contato, vamos Não, dizer não assim. tinha. Era- Liguei pra casa 2 vezes em 40 dias. Minha mãe achando que eu tinha morrido. Você tá Meu entendendo o que eu Deus, tô meu falando? Deus, Desafio- foi o nível doido, do cara. desafio era muito Eu mais emagreci 7 quilos na viagem. Nossa. 7 quilinhos a menos. Voltei com um saco nas costas, saco de pedinte, Aí, corneta. porque aí... Tá precisando perder peso? E aí? Vai pra trilha Ah, Inca. mas agora, vamos- agora não emagrece mais, porque agora é cheio de restaurante, agora é tudo no luxo, agora é Nutella. Agora né? virou Nutella, Virou agora Nutella. essa trilha Não, agora tá não, Nutella. não. Naquela Agora. época, velho, o bagulho era maluco. E acabou o dinheiro, não tinha como mandar dinheiro, daí eu vendi mochila, vendi canivete suíço, vendi tudo que Foi eu vendendo. tinha, me enfiei tudo num saco, voltei pra casa de verdade, com o saco nas costas. Minhas coisas dentro de um saco, parecia um mendigo. E magro, né? Eu já era magrinho, voltei mais magro ainda, né? Porque nem sempre fui robusto assim. Mas então, assim, a gente sempre teve essa pegada. Eu fui escoteiro, né? Desde os 10 anos de idade. Então, eu adorava trilha, adorava montanha. E fiz um monte de coisa, né? Meu filho também, o mais velho, principalmente. É engraçado, o mais velho e a caçula gostam muito de montanha. E então a gente sobe sempre que dá. Minha filha tá vindo aí, vamos subir a montanha junto em Você julho, vai agora? né? E não, agora semana que vem eu vou subir, mas é com Legendários, né? Legendários. Disso que você tá falando, Ah, né? Que esse é o aí- projeto. esse é um outro projeto que desde o ano passado eu abracei, né? Que é subir a montanha, que tem a ver com a mentoria que a gente faz com os homens, que é esse trabalho dentro daquele contexto de família, né? Que a gente começou a conversar. Então nós temos a família como um todo, é o grande guarda-chuva. Tá. Mas aí o que a gente precisa trabalhar na família? Homem, mulher, casal e pais. Então são 4 vertentes dentro do guarda-chuva da família. Então eu trabalho principalmente com os homens, minha mulher com as mulheres, juntos com os casais e com os pais, né? E aí no ano passado, já no ano retrasado, na verdade eu conheci o Legendários, no ano passado fui convidado para ir, subir a montanha como participante, agora eu subo a montanha como mentor, como pastor, né, que a gente chama de doc, né, que é o cara que vai para ministrar, que vai para falar, comunicar e tal, Tá. né? E aí, sazonalmente, aí, conforme dá a agenda, a gente sobe a montanha de novo. Então, semana que vem estamos subindo de novo. Legal. Quero convidar vocês, assim que Que Eu tenho puderem. vontade, Vai eu ter tenho um novo, vai ter um doc, vai ter um top, a gente chama de top, né? Vai ter um top no dia 1º de maio, é o próximo. Vai ter agora, final de março. Depois, em maio, vai ter outro, né? Que legal, E aí hein? tem uma agenda aí. É um desafio bacana. São 4 dias na montanha. E que a gente vai, assim... Qual montanha que vocês vão? Não posso falar. Ah, é esse. Agora ficou mais curioso. Agora ficou mais legal ainda. Não, é uma experiência tipo trilha Inca, porque Certo. você não vai saber que montanha que é, você não vai saber onde é, e você vai ter que confiar. Então, Eu conheci assim, esse projeto pelo Ricardo Martins. uhum, Você deve conhecer Sim. Ele é corretor de imóveis, mas agora ele é mentor, é um monte de coisa. sim, né? sim. E ele fala bastante desse projeto que transformou a vida dele. Depois, se eu não me engano, Thiago Nigro agora subiu Sim, também. sim, uma subiu. galera. Tem uma essa galera subindo toda aí, né? Tá indo. Tá crescendo muito o movimento, ele tem 10 anos, né? Eu sou o número 59.442, Caramba. porque tem um número, né, da sua inscrição. Então eu sou 59.442, hoje já tá batendo, tá chegando quase a 90 mil. Nossa. Nossa. E, então, um crescimento muito grande é no mundo inteiro, né? Agora vai ter o primeiro top no Japão, tá? E teve o primeiro nos Estados Unidos, Já subiu o Fuji um lá. mês atrás. Ô, louco, viu? E a ideia qual que é, né? A montanha, ela é aquela coisa até meio mística, né? Do conquistar a montanha, subir a montanha, mas não é só você subir, é você subir com significado, subir com propósito.
Então eu subo a montanha, eu fui para Machu Picchu, eu fui para subi o Misti em Arequipa, desci o Colca, eu fiz tudo isso, mas assim, tirando fotos, excursão, curtindo com meu filho junto, legal, aventura, isso é ótimo, maravilhoso. Aqui o Agudo eu subi umas 8 vezes, assim, a gente sempre vai, leva os amigos, né? Agora, quando você vai com um propósito, e como a gente fala lá no Legendários, né? A montanha é espiritual, é tudo espiritual. Então vai ter uma exaustão para promover algo espiritual. É um desafio para promover uma mudança espiritual. Então é um choque de realidade, é um choque de hombridade, né? E você sai de lá absurdamente cansado, mas absurdamente mais forte. É um fenômeno, sim. Por isso que eu creio que atrai tantos homens, né? E está fazendo a diferença para muitos homens, porque é muito paradoxal. Você fala, não, eu acho que eu nunca fiquei tão cansado na minha vida, né? Mas eu nunca fiquei tão fortalecido também na minha vida, sabe? Então o apóstolo Paulo, ele fala em algum lugar lá que assim, quando eu sou fraco, ele é forte. Então essa é a experiência, você ser levado a um reconhecimento profundo da sua fraqueza para que Deus seja forte na sua vida. Sim. Então por isso há essa transformação tão profunda, né? Que você volta assim, e fala, meu Deus, tudo muda de... Que é meio que o mesmo De princípio do perspectiva. jejum, né? Você matar a carne, deixar a carne fraca para o seu espírito prevalecer. Isso, mas você leva isso não, a mas é o um extremo. extremo. Mas, cara, é Rapaz, maravilhoso, eu cara. Eu também, Alex. recomendo, eu convido, sabe? Tem que gente Bom, ir. eu tô fazer esse acostumado com negócio. exercício agora, não sei você se vai aguentar subir essa não. montanha aí que Aguenta. eu subo essa ladeira aqui todo dia, pé. Mas não Nada a é ver com a sobre montanha. físico só. Não, É sobre o espírito, alma e exato, corpo, né? E assim, o que eu falava no Kung Fu, né? É verdade, tem mais Mente essa, né? sobre o corpo. Mente sobre o corpo. Então é a mente. O Eli é professor de Kung Fu. cara. Eu fui, né? Fui instrutor de Kung Fu. Me aposentei dessa parte aí. Mas é mente sobre o corpo. Então a mente, ela tem um domínio. É claro, você tem um limite físico, mas ele é muito mais longe do que você imagina. A gente tinha no tempo do Kung Fu, né? Eu fui instrutor. E era muito interessante que o exame de faixa, todo exame de faixa, a gente começava com... A primeira parte era levar o aluno ao esgotamento. Então o moleque às vezes passava mal, vomitava. Eu vomitei umas 2 vezes no tatame, no exame, né? Quando eu fazia também. Você vai a um esgotamento. Aí o cara tá esgotado, acabou, caiu de joelho lá, tá de 4, tatame, fala, não aguento. Falou assim, ok, então vamos começar. O quê? Agora nós vamos começar. Agora que vai começar a brincadeira. E aí vem o mais assustador. Aí o cara treina por mais 1h30, 2 horas e sai. Quando acaba, ele fala assim: já acabou? Me dá arrepio de lembrar isso. Você vê o potencial que você tem. É algo assim absurdo. E a gente desconhece. Sim. Porque a gente nunca leva ao limite. Nós vivemos num mundo, numa bolha de conforto, que você nunca é desafiado no seu limite. Não é. Você vai de carro na padaria. Fala sério. Se você tiver que andar 300, 400 metros, você já pega o carro. Ou você vai de carro, esquece o carro e volta a pé, né? Não é? Tem gente Então, que faz isso. tem gente Nós que faz não, isso, nós né, não Alex? somos mais desafiados nas nossas limitações. Nem físicas, nem emocionais, nem espirituais. Então a gente fica muito acomodado e aí você abre mão de todo um potencial que está aí dentro, embutido em você. Guardado aí, acomodado, dormindo ali, ó. Então o top do Legendário, sabe o que ele faz? Ele acorda esse potencial. Legal. Porque vai ter 20 vezes que você vai falar, por que eu tô aqui? Que desgraça é essa? Por que eu botei meu nome nesse negócio? Eu Sim. quero ir embora. Sim. Tem cara que quer fugir. Sério. Só que os caras que queriam fugir agora estão subindo comigo, servindo, como líder. Fala, cara, o que aconteceu que naquele dia você Que queria loucura. fugir? Pois é, eu queria fugir, agora eu quero ir de novo. Você entendeu? Porque a experiência é tão profunda que você fala, cara, eu consegui fazer algo que eu jamais imaginei que eu ia ter coragem. É que é óbvio que eu não posso contar porque né, estraga a experiência, né? Mas é muito profundo. O segredo da maçonaria é pequeno perto do segredo da montanha. Não, mas na hora que você sobe, na hora que você desce, aí já todo mundo já conta tudo, já vai saber tudo. Não tem nível 33, não. É assim, a gente já escancara. Só A não pode gente falar, está passando só por um não momento pode falar antes para não estragar a experiência, sim, né? claro. em Porque- que homens, líderes estão precisando de subir essa montanha. Meu Deus.
Mas eu tô muito contente, cara, porque, assim, eu comecei com esse trabalho, né, com os homens especificamente, faz muito tempo. Eu comecei a desejar fazer isso mais ou menos 20 anos atrás. Não consegui no início, eu estava num outro contexto de igreja e não deu, tá? 10 anos atrás, quando a gente começou essa comunidade que nós temos hoje, da qual eu sou pastor voluntário, e eu digo voluntário porque na nossa igreja todo mundo é voluntário, ninguém recebe salário, né? Eu gosto de enfatizar isso, por razões óbvias, né? E 10 anos atrás a gente começou a reunir e falei, vou começar a pegar os homens. E aconteceu uma coisa muito engraçada, a nossa igreja é uma igreja bastante masculina. É uma igreja bem diferente. Se você for lá, você vai ver que não tem flor. Tem dia que eu até falo assim, pô, podia botar uma florzinha aí, né? Um tapetinho, porque ela é bem masculina, assim. Bem seca, no sentido, assim... Tem muita decoração. Não né? tem decoração, não tem florzinha, não tem quadrinho, não tem babado, não tem nada dessas coisas. É coisa de homem mesmo, assim, bem raiz, né? Por quê? Porque desde cedo catei os homens, vamos trabalhar junto, vamos caminhar junto e vamos entrar nessa caminhada. E nós começamos a fazer esse trabalho. E por muito tempo eu achei que eu tava louco, cara. Falei, acho que eu tô louco, velho. Porque tô batendo, né? Como é que é? Batendo em ferro frio, né? Dando murro em ponta de faca. Só que de alguns anos pra cá, começaram a surgir, peraí, tem um pessoal ali fazendo isso, tem um pessoal ali fazendo aquilo. E eu percebi o quê? Que ao mesmo tempo que tem sim havido uma deterioração cruel da masculinidade e um ataque terrível na masculinidade, né? Terrível, tem um ataque assim monstruoso sobre a masculinidade. A masculinidade é tóxica, homem é tóxico. Sim. Gente, homem não é tóxico, pessoas são tóxicas. Tem homem tóxico? Claro que tem, mas tem mulher tóxica também. Isso não tem distinção de sexo. Gente tóxica é tóxica, gente ferida fere. Tem muito valor que o pessoal tá achando que tá legal, que tá na moda aí, que é tóxico Claro também. que é tóxico. Se a pessoa parar e refletir sobre alguns valores aí que o pessoal tá comprando aí, o próprio feminismo é totalmente tóxico. Louco. Exatamente. Não vou nem entrar nesse mérito aí. Nem entrar nesse mérito. Mas isso aí é um capítulo inteiro a parte também. Mas o bottom line é, tem gente tóxica. Tem gente tóxica, ponto final. Então, não é exclusividade do homem, né? Mas há o ataque, um outro dia a gente pode falar sobre isso, o porquê desse ataque, mas é um ataque orquestrado contra a família, contra a figura do pai. Porque o pai é o alicerce da família. E se você tem um homem fraco, um homem enfraquecido, um homem banana, que vai obrigar a mulher a decidir por ele, a trabalhar por ele, a fazer por ele, essa família vai estar disfuncional. E eu não estou falando de machismo, não é isso. Sim. Mas o homem é o cara que deveria proteger, deveria cuidar, deveria fazer, deveria prover, né? Como eu falei, a fase do rei, que é do cara casado, é o governo. Ele deveria governar para quem? Para a família, não é para si mesmo. E aí vem uma cultura que destrói essa figura do rei e fala, não, você é tóxico, você não pode fazer isso. O cara vira um banana. Sim. Fica fraco. É. E aí você enfraquece a sociedade inteira. Não é só a família, é tudo. Exatamente. Tudo. É aí que tá, Você vamos dizer assim, tudo. aí que tá o método. Né? Essa é a trama. Esse né? é o método, Essa é a né? trama. Vamos dizer assim, acabar com... Exatamente, vamos acabar com a sociedade. Como? Destrói o homem. Né? Sim. Destrói o homem, acabou com a sociedade. Dividir pra conquistar. Você joga preto contra branco, mulher contra homem. Mulher contra homem, marido contra mulher, pai contra filho. Vira essa bagunça. Você tem uma sociedade enfraquecida, você domina ela. Exatamente, você domina totalmente. Totalmente. Então, a gente precisa resgatar esse homem. E aí a minha alegria foi ver que, opa, cara, isso é de Deus, velho. Porque em cada canto do Brasil aí estão surgindo ministérios e ninguém conversou com ninguém. Simplesmente foram despertando pessoas, homens, que começaram a ver e falaram, isso não tá legal, nós temos que fazer alguma coisa. Outro dia a gente estava vendo um vídeo aqui, qual que foi aquele vídeo? Que era um videozinho que era assim, a moça falando sobre comida, não era? Falando sobre, consumo de carne. Porque nós veganos vamos salvar o mundo, não sei o quê. E aí, beleza. Aí falando que o consumo de carne era uma doutrina machista. Que aí ela tava falando porque aí o caçador ou não sei o quê, e comer, e desvirtuando tudo. Falei, olha a loucura onde chega o ser humano. E essa semana eu vi um estudo... fazer um negócio desse para desestruturar o modelo, aí...
Eu falei assim, será que Você alguém viu aquele refletiu estudo que sobre publicaram consumo de recentemente? proteína para ser mais de Harvard, honesto? né? Esquece Eu vi um estudo, se eu não me engano, é de Harvard, tem que conferir, mas eu acho que é de Harvard. Fizeram um estudo recente que pegaram um grupo de pessoas lá e botaram numa dieta não exclusiva de carne, mas assim, forte em proteína. Uma dieta muito proteica. certo. E compararam com pessoas de uma dieta normal, não era nem vegana, uma dieta normal, tá? Mas pegaram assim, o grupo da proteína hardcore e o grupo normal. O grupo da proteína hardcore, eles tiveram uma redução de 90% das enfermidades crônicas. Diabetes, colesterol, pressão alta, 90% de redução em enfermidades crônicas. Pessoal da carne, né? Sim. Por isso que churrasco, né? Churrasco. Todo dia. Simples, né? Mas, Faz cara, uma mas avaliação. o- Quanto tempo que nós estamos aqui nessa fase da Terra? Quanto tempo a gente come essa tal dessa proteína? Pois é. Quanto tempo a gente come os animais dentro do exatamente. E aí? Velho, mas Acho é que o que tudo mata, isso, na velho. verdade, tô com tudo isso é a tal aquela palavra que é muito usada hoje, é criar uma retórica, não seria retórica o nome, Um discurso? Narrativa? Uma Narrativa. narrativa, Narrativa. é a narrativa que destrói. Esses dias eu estava vendo um podcast, uma crente daquelas de igreja, não de Cristo, falando sobre Uma religiosa, vamos falar assim, uma religiosa. exato. Eu faço a Falando- distinção do cristão e o religioso. Isso, Ser cristão é uma coisa, ser religioso é outra. Né? totalmente diferente. Essa religiosa defendendo que o vinho que Jesus fez, e o vinho na época de Jesus não tinha álcool, era suco de uva, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, não faz nem sentido, porque a própria Bíblia ali fala, né? Pra não se embriagar com aquele vinho, então quer dizer, o suco de uva embriaga? Então, e quando Jesus faz o milagre lá, né, de Aham. transformar água em vinho, o que que eles falam, né? Primeiro serve o vinho ruim, o vinho bom, Aham. O e seu quando todo vinho é mundo melhor tá do que o outro, embriagado, serve o vinho ruim, porque ninguém vai perceber. Isso O vinho de Jesus era o melhor. Então, assim, já cai são por as terra todas narrativas, essas né? narrativas, né? O pessoal vem com discursos tentando manipular, na verdade, né? E eu acho que é isso que é o grande problema, porque se você tem uma opinião, tudo bem, respeito sua opinião, você não come carne, Sim. tem a sua opinião. Agora, você criar toda uma narrativa, um discurso para destruir quem gosta de comer carne, quem... Sim. Acho que não faz sentido, né? Mas é como, voltando para a questão dos homens, voltando para a montanha. Então, aqui que a gente tem que deixar claro, você não vai ser mais homem ou menos homem porque você subiu a montanha. Sim. Não é essa a questão. É a experiência. A questão é que você vai ter uma experiência que vai te colocar em contato, vai te conectar a um potencial, a uma força que você não sabia que o tinha. seu primitivo, digamos assim. Essa que é a questão. E a beleza de tudo isso, a mensagem que precisa ficar é que todo homem tem essa força interior. Então tem gente confundindo tudo, tem gente com narrativas estranhas, aí falando assim, não, então agora tem que subir para eu ser macho. Não, você já é macho. Sim. Você só precisa se conectar com essa macheza tua, não é machismo. Não é exato, machismo. Tem exato. nada a ver com machismo. Porque você vai voltar de lá um cara melhor, um cara mais amável, mais carinhoso, mais, como dizia um amigo meu, dadivoso, entendeu? Mais generoso. Você vai voltar melhor. Você não vai votar fodão, machão, agora eu sou o cara. Ao contrário, você vai votar humilde, você vai votar quebrantado. Porque a montanha vai te quebrar. Só que vai te restaurar. Essa é a beleza. Tá aí Trazer dentro. sua essência de Tá aí volta, dentro, né? sabe? Então você precisa descobrir, os homens precisam descobrir a essência do que é de fato ser homem. E da força que ele essência tem. E a força de que ele fato tem, ser homem. que é de um fato, homem de exato. valor, Homem, de não honra, é machista. Exato. Homem de É valor. isso. Se eu não me engano, Homem tem um projeto de uma igreja que é machonaria, né? Machonaria. Machonaria. Meu Deus. Não, essa- eu acho que homem de valores, assim, é bem isso, né? É tipo, a narrativa é essa, né? É destruir o homem. Pô, peraí, mas não é assim, cara. Existe um homem de verdade que ele é bom, importante Exato. e faz parte de um grande plano, né? Exato, Ele também faz parte desse plano. Você pode questionar problemas como, por exemplo, igual a gente fala, o machismo, etc. Sim, e sim. tal, que é outra coisa totalmente diferente Sim. de ser homem, né? Sim. Então, essas duas coisas são totalmente diferentes. E os valores que a gente está falando é sobre isso, né?
trabalhar Exatamente, esse homem de Não, verdade, e é uma né? caminhada, é uma construção, tá? Porque eu falo muito lá pros meus homens, sou esquisito falar meus homens, né? Mas eu tenho os Lá meus ele. homens lá, e eu falo Lá muito pra ele. eles, eu falo assim, cara, meu, eu olho pra trás, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, eu me arrependo de muita coisa. Eu tenho vergonha de muita coisa, sabe? De que eu fiz, da maneira que eu agi, do meu comportamento, a arrogância, a prepotência. E eu lembro e falo, nossa, como é que eu tinha amigo, né? Eu tenho amigos que eu celebro, assim, que a gente é amigo há 40 anos, 30 anos, né? Eu brinco muito e falo, não me pergunte quantos amigos eu tenho, pergunte há quanto tempo eu os tenho. Porque isso é prova da verdadeira amizade, né? Muitos anos. E às vezes eu viro para esses caras e falo assim, meu, como é que você me aguentava? Porque eu hoje, pensando em como eu era, eu não me aguento, né? Então, a gente tem que entender que nós estamos num processo. E a gente tem que respeitar e valorizar esse processo. É uma construção, né? Então, tudo isso faz parte dessa construção. Você subir uma montanha, você descer, voltar, você rever seus conceitos, você reconhecer seus erros. Falar, não, então eu vou fazer diferente. O problema não é errar, o problema é continuar errando, insistindo naquele erro, né? Então, tudo isso vai fazendo de você um homem mais forte, um homem de valor. E aproveitar, quero pegar o gancho, já que você falou do Homem de Valor, a gente tem uma reunião toda primeira segunda-feira do mês dos Homens de Valor, que é o nome do nosso ministério, né? Chama legal. Homens de Valor. E a gente faz ali do lado do Cultural, ali naquele prédio, na esquina, no hall, no Cultural Hall, Cultural que é na Hall. JK com a João Cândido, né? Um espaço E bem bacana, é né? bem legal lá. Bem E a gente se legal, reúne, né? é uma reunião mais intimista, vai lá, 30, 40 homens, é um negócio pequeno, né? Mas a gente tem uns papo cabeça, assim, bem papo reto mesmo, não é aquela coisa de igreja, assim, é E é bem aberto ao público? aberto Não? ao público, a homens, né? Essa Homens. reunião é só para homens, né? Homens. E As chama Homens de mulheres que Valor. desculpem, né? As mulheres nos perdoem, de vez em quando tem É. para as mulheres, mas Mas é um elas pouco têm menos o clube delas sistematizado. Elas têm o também, clube elas se delas, reúnem e tal. elas têm um e monte de reunião. muito Meu felizes quando a Deus. gente não tá lá também, porque É. elas vão conversar só coisas Então, na delas. segunda-feira é o dia E tudo bem. dos manos lá. É. E toda primeira segunda do mês a gente está reunido ali. Legal. E é muito gostoso, muito legal. E porque um dos pontos que a gente fala muito e que também a rapaziada precisa entender que é homem sozinho é presa fácil, né? Então nós estamos numa guerra, nós somos guerreiros e nenhum soldado vai para a guerra sozinho. Você vai para a guerra armado, preparado, treinado e com um brother in arms ali do seu lado. Você vai com alguém para lutar com você. Então você precisa estar cercado de pessoas. Precisa desses brothers. E principalmente, vou te estejam- falar, hein, Eli? Moçada jovem, né? É, Tá precisando trazer essa moçada sim, jovem, não tá? sim, sem Porque eu dúvida. acho que a influência deles a pressão sim. sobre eles é muito grande, Muito né? grande. Eu meu vejo Deus. assim, eu tenho 3 sobrinhos, né? E eu vejo, cara, hoje ser um rapaz, um Não, não tá jovem fácil aí, não. Meu Deus. homem, é Tá muito complicado. difícil. Tá muito difícil. Tá muito difícil. E eles precisam de ajuda. Porque a gente ainda foi criado dentro de um outro É, tipo de educação e valor, tal, beleza, né? A gente talvez desapegue de algumas coisas, né? E vai ter que reaprender muita coisa, ok, mas eles foram jogados, eles estão muito sozinhos, né? E o problema aí você soma com aquele ponto que a gente tava falando das fases. Aí o cara da barba branca, né, do cabelo branco, ele não quer assumir a fase do sábio. Porque é o sábio que vai pegar esses moleques e falar, pera aí, vem cá, vem andar comigo que eu vou te mostrar como é que é. Tá? Porque eu passei por isso, eu errei, eu acertei, eu me ralei, olha as burradas que eu fiz. Entendeu? Aprende com os meus erros, você não precisa aprender errando, aprende com os meus erros. E você pode acertar, né? Então você pode ser esse mentor, você pode ser esse cara que passa um conhecimento, passa uma sabedoria, mas você tem que assumir o seu papel também. Entendi. Então nas duas pontas você tem um problema, né? Então o cara que não quer assumir, o outro que não tem mentor, não tem quem ajude, quem mostre, né? Pais ausentes, ixi, essa conversa vai longe. E eu acho Mas que por isso que a gente precisa de ministérios como esse, o Homens de Valor, o Homens de Honra lá da Igreja da Cidade, em São Paulo, né? Os legendários, porque eles propõem exatamente isso. São homens ensinando Eu homens. fui num encontro também muito bacana na Presbiteriana Independente, que tem também, eles têm um encontro, eu não me lembro o nome agora da reunião, mas é bem bacana. Eles fazem um encontro lá também, só para homens também. Acho que é o São Dani, né? O convidados. Daniel Zemuner, pastor, amigo meu. Bem Dani, bacana. Como que é o nome Confraria, do não é? encontro agora? Não, tem é que ter homens, confraria lá. homens Desculpa, o nome agora me fugiu. Mas eu fui lá, porque mas eu até tá no vendo? dia eu falei assim, cara, a gente devia reunião vir de todo homens. mundo, juntar todos os meninos da agência, levar lá, que são coisas bacanas. Mas é o que eu falei, eu creio que
Deus tem levantado realmente iniciativas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Tem levantado esses homens, então você vê muitas igrejas começando algo, algumas estão mais avançadas, a igreja da cidade de São Paulo está 10 anos já nessa caminhada, eu estou há 10 anos, mas a gente tem visto igrejas agora despertando e começando algo que está todo mundo percebendo, meu, temos que fazer alguma coisa, cara. Essa geração né? está muito vulnerável, Tá cara, muito porque vulnerável. na minha época Muito. era ou você é hétero ou você é gay. Uhum. Dependente, sem preconceitos, né? Hoje não. Hoje tem um leque de escolhas. Ou você é hétero, ou você é boyceta, ou você é... Vixe, tem Cara, é tipo, muita uma régua coisa. assim que tem 500 mil E aí o moleque, divisões, né? ele tá ali e estão falando tanto na cabeça dele que ele quer entrar nessa jogada. Tipo assim, ó, eu quero entrar na moda. Eu posso ir além ainda e, assim, falar o que é pior. Vou falar um negócio que vai te assustar, tá? Mas, sem entrar também, não é uma questão de preconceito, nem de julgamento, Sim. nada disso, tá? Eu honestamente, assim, o que cada um faz dentro do seu quarto não me diz respeito. A opção sexual das pessoas é delas, então não cabe fazer julgamento. Mais uma coisa eu percebo, que o gay dos anos 80 era muito mais macho do que muito hétero hoje. Isso é verdade. Verdade. É ou não é? É Você pega o verdade. Clodovil falando. É verdade. Cara, o Clodovil, Fred Mercury, essa turma do... Meu, olha o que esses caras fizeram, Renato meu. Russo. Esses caras, meu Deus, os E os caras ficam nossos arrepiados. ídolos, eles eram gays, né? Tipo, caras- assim, Hoje a gente tem o Pablo Os Vittar. caras foram incríveis, eles foram incríveis, entendeu? Então, volta para uma questão mais básica de você ter força ou não ter força. Sim. Então não é uma questão sexual, é uma questão de identidade. Quem é você? Eu acho que O homem hoje, ele tá perdendo a identidade dele. Exato. Ele não sabe mais o que é ser Não só homem, o homem, independente né? O ser do humano sexo. tá perdendo a identidade. Porque Independente eu acho da que opção sexual. Esse Questão monte de de opção que identidade. você tem de escolher o que você vai ser, já é pra te confundir, já é pra causar uma bagunça. É uma e- bagunça louca pra caramba. É Pensa pra numa situação. acabar com a identidade da Você pessoa. vai lá e abre. É, mas é a Você destruição vai da lá e abre identidade. na internet e vê o cara correndo como se ele fosse um cavalo. Você viu a parada ele é do- o do- espírito dos dele, é um cachorros lá? cavalo. Dos cachorros? O essa cara semana, gastando- acho que na Inglaterra, né? O Não. pessoal desfilando como cachorro. Como Ah, cachorro. O cara que gastou, É aquele japonês que gastou acho que $150 mil, se eu não me engano, desculpa o número também, não tenho certeza, para fazer uma fantasia para ele se sentir um cachorro. Uma fantasia Você já viu a perfeita, né? fantasia? A fantasia, É você perfeito. olha para ele, você fala assim, não é possível. Tem um tamanho maior. São os Terians. É. Que Mas, sente- mas isso é muita mas- loucura onde que as pessoas vão e sabe o que eu vi essa perdem semana? a noção, né? Perde Uma totalmente a mulher, noção. uma mulher que se sentia cega desde que nasceu, ela foi, e o psiquiatra dela, ela tentou ficar cega a primeira vez olhando para o sol durante 20 minutos, Meu machucou, mas não Deus. ficou. Aí ela estava fazendo tratamento psiquiátrico, o psiquiatra dela deu uma dica, falou, ó, joga cloro no olho, espera tanto tempo. Ela foi e ficou cega. E ela falou que tá feliz, porque ela disse que nasceu cega, ela enxergava porque ela estava fora da realidade dela. É. Então eu acho assim, tudo louco, isso, né? tudo isso Acho que é são, assim. são. A palavra diz o seguinte: o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Sim. Ele não consegue roubar, matar nem destruir Deus. Mas ele consegue fazer isso com os filhos de Deus. Sim. Então, é um problema de identidade, tá? Então, se eu não posso fazer mal para você, o maior mal que eu posso fazer contra você é fazer mal contra os seus filhos. É verdade. E isso que vai te ferir mais. É ou não é? Se você tem filhos, você sabe disso. Sim. Me mate, mas não mexa nos meus filhos. Então, o mundo, o que o inimigo mais quer é destruir a nossa imagem, destruir a nossa identidade. Tá? Então, se é homem, eu quero que você deixe ser homem. Você pode ser o que você quiser, menos homem. Se é mulher, eu quero que você seja qualquer coisa, menos mulher. Eu quero destruir quem você é. Eu quero roubar a tua identidade. Eu quero roubar o teu futuro. É isso que ele quer fazer, né? Então, o foco é a identidade. Então, eu até creio, assim, eu sei que não vamos teologizar aqui, não vamos entrar num Sim. debate teológico nem nada, não é essa a questão. Mas o principal volta para a identidade.
Então, a opção sexual, a opção que eu falei, a questão do quarto, gente, isso vem depois. A grande pergunta é quem é você? Quem você foi criado para ser? Sabe? Se você tem convicção disso e você entende isso, e você entende todo o seu potencial, entende o quanto você é amado e o quanto você é especial e, meu, o resto é consequência. Por quê? A opção sexual, essas doideiras todas aí, que eu não vou entrar no mérito, o que é certo, o que é errado, não tô aqui para polemizar, mas tudo isso é fruto da falta de uma identidade bem afirmada, da falta desse saber quem eu realmente sou, sabe? Aí você começa a se aventurar por tudo isso. Eu Começa tenho a que me aventurar, achar em algum procura da lugar. forma errada, Eu né? estou procurando Começa algo, eu procurando da preciso forma me errada, encontrar em tal, e alguma não acha. coisa. E daí vem a influência, aí vem o ativismo, aí vem a escola, aí vem a pessoa. Não, você tem que experimentar isso, tem que experimentar aquilo. A pessoa vai experimentando, ela quer algo. E assim, Ela está em busca de algo. eu lembrei Né? de uma passagem bem legal que eu vi uma vez, um rabino falando sobre uma vez que Jerusalém foi atacada, né? E nesse ataque contra o povo, né? Ele contou que era assim, quem estava atacando era de um outro povo lá, e diz que essa pessoa vai e faz um pacto com o demônio. E quando ele faz esse pacto, vamos dizer, a parábola, né? A parábola, a história ali era que o demônio se aproxima desse rei que está atacando Jerusalém e fala assim, ó, não adianta você tentar nada com ele, porque eles têm a relação com o homem, com o pai. Então eles têm o poder que ninguém vai conseguir passar essa muralha. Ele falou assim, mas como que eu vou conseguir ganhar? Ele falou assim, só tem um jeito, você ataca e divide eles. Se eles se dividirem, eles se afastam dele. Se eles se afastarem dele, você consegue entrar. Não vai bater de frente com ele que você não vai ganhar. Como que você faz? Divide eles, causa coisa, eles vão se afastar. Sem filtro. Porque nessa ideia era uma coisa que eu estava em busca uma vez, que foi entender o que era o mal, o que era o bem, né? Tipo, o que é o bem, o que é o mal. Porque assim, eu vi que teologicamente lá falam que tem uma definição muito clara, porque é o bem, né? Tudo que está próximo de Deus é o bem. E o mal, quando você escolhe, porque Deus é tão grande que ele fala assim, ó, você vai estar comigo se você quer estar. Sim. Se você não quiser estar, Uhum. ok, siga o seu caminho. E você Sim. vai se distanciando. Sim. E você vai indo mais para outro lado. Aí ele falava isso, que era... A parábola explicava isso, que falava assim, como que você vai afastar? Vai levando eles para longe. Uhum, sim. Quanto mais Vai longe ele distraindo, estiver, sim. mais enfraquecido tá. Ou seja, isso funciona para uma casa, isso funciona para uma nação, isso funciona para uma fortaleza, isso funciona para a tua vida, funciona para qualquer coisa. O plano é perfeito, né? E diabólico. É só gerar um desviozinho ali, uma distraçãozinha e vai deixando se eles afastando ficarem achando que deixa o tempo, deixa o tempo correr. Né? E é interessante que eu falo muito assim, o inimigo não tem pressa. Não. Ele não tem pressa. Muito pelo contrário, ele quer que demore, porque ele sabe que no final ele está derrotado. Então, quanto mais tempo demorar, para ele, melhor. Ele está no jogo. Ele usou essa estratégia várias vezes com Israel, né? Então, vamos enrolar, vamos deixar a corda correr. Mas eu creio assim, é muito amor, acho que nosso chamado é para amar o próximo, né? E me incomoda muito, às vezes, as pessoas com um olhar muito crítico, mesmo esses casos malucos, assim, acho que a gente tem que olhar para essas pessoas com amor, sabe? Que não é a mesma coisa de concordar ou baixar a cabeça ou falar, não, isso aí tá certo. Não é isso que eu tô falando, tá? Acho que cada um tem que ter o seu posicionamento, é isso que eu creio, é assim que eu penso e eu vou ficar nisso. Mas eu preciso amar, né? A palavra fala assim, façam tudo com amor. Então, não com julgamento, não com condenação, mas com amor, né? E misericórdia. Porque, em última análise, todas essas coisas surgem de uma busca por algo, mas é uma busca equivocada, no lugar errado. É verdade. Né? Então, estão procurando alguma coisa. Mas se a gente parar para analisar, lá no contexto onde a gente estava falando do começo do cultural, que a estratégia da direita foi para impedir um pouco da proliferação do comunismo, implementar na cultura. Sim, começa pela cultura. Foi aí que o comunismo entrou também. Ele começou na cultura, começou na base, que é a escola, com Paulo Freire, cara, hoje a gente vê, assim, faculdades, quase 100% de esquerda, por quê? E a música. E a música. Meu Deus. A cultura brasileira é isso. É porque
eles foram muito estratégicos nessa base de Sim, mas construção. por isso que eu falo, não tem pressa. É um projeto de décadas. O Sim. inimigo não tem pressa. A gente precisa ter pressa, por quê? Porque as pessoas estão vivendo Dependendo do ponto e estão que morrendo. chegar, As pessoas já volta. não, e as pessoas estão morrendo. Todo mundo tem um prazo. Nós temos um prazo de vida aí. Alguns mais, outros menos, mas então a gente precisa ter pressa. Nós estamos dentro de um prazo. É verdade. Mas o inimigo não. Ele, Verdade. Para isso prazo é dele importante deixar o O legado. projeto o dele dele é longo prazo. longo prazo. Transcende a nossa vida terrena. É. Então a gente precisa ter essa urgência, ter essa pressa, olhar para as pessoas com amor, com compaixão, né? E fazer algo por elas. Então eu creio que, e assim, e particularmente eu sou muito da seguinte linha: é para quem quer. Então você é homem, você quer estar no ministério, nós estamos aqui para te atender. Você não quer, você não precisa vir. Outro dia eu falei isso, uma pessoa começou a criticar o Legendário, falou, mas isso, eu falei, querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Ok. Você não precisa ir. Você não é obrigado a ir. Você não quer ir? Não vai. Tudo bem. Tudo bem, cara. A gente continua amigo. Mas não fica falando Precisa de algo ficar que você não falando. conhece. Exato. Né? Se você não foi, você não pode falar. Verdade. Né? E Então, eu acho quero que ir. a nossa atitude precisa ser essa. Olha, estamos aqui para ajudar. Quem? Quem quer ser ajudado. Se você não quer, não precisa. Não tem problema. Está feliz do jeito que você está? Fica aí onde você está. Não tem problema nenhum. Não precisa Exatamente. fazer, né, barulho. Não, tá tudo bem. Ué, o dia que você quiser, o dia que você precisar, você vem, a gente te ajuda. É isso aí. É sobre isso, né? É sobre isso. Em todos os contextos, é família, é filhos, sabe, empresa, é a mesma coisa. Às vezes eu acho que as pessoas, o ativista, você falou do vegetariano, né? Ele quer bater numa tecla, ele quer forçar uma situação que é desnecessária. Então você não precisa me convencer a ser isso ou aquilo, sabe? Tem que falar, eu tenho essa opção, Mas se cada um te E eu- interessar, eu- tô não, aqui. mas eu acho que Interesse. você tocou num ponto que eu fiz uma reflexão aqui muito importante. Você falou que é a questão do amor, né? Como a gente trata. Na verdade, se você olhar ao longo da história, sempre essa coisa desses conflitos entre um lado e outro, né? São estimulados e sempre tem um lado que vai sair ganhando uma hora e o lado que perde ele sai magoado, ferido e ele quer vir afora. E aí passam lá alguns anos, algum tempo, o jogo vira. E quando o jogo vira, o outro lado vem pesado, Sim. ele vem fervendo em cima do outro e assim vai, né? Isso está acontecendo agora no Brasil, né? Essa Polarização aí, essa absurda, né? polarização, essa briga e raiva de um lado que foi o lado que perdeu lá atrás, que agora que se acha do jeito de ganhar, mas quer destruir o outro lado, né? A gente vê ao longo da história em culturas diferentes, como que os alemães quando saíram da Primeira Guerra, eles saíram muito feridos, Sim. e Sim. aí eles vieram para a Segunda Guerra Uhum. para lavar essa alma deles. E índios nos Estados Unidos contra os homens Sim. brancos e Sim, aquela sim. coisa toda, e assim vai. Você vai olhando ao longo da história, isso sempre se repete. Então, esse ódio entre um lado e o outro aí não resolve nada. Nunca resolveu. Sim, nunca né? resolveu. E não vai resolver. Eu acho que vai é aquela máxima que a gente ouve, né? Uma sociedade fraca cria homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes. E aí é um ciclo. É. Altos e baixos e Exato. é sempre esse ciclo que a Então- gente fica, só que parece que a coisa vai... Para virar esse jogo só através do amor. Sim. Isso aí. Isso, então, eu acho que Cobrimos hoje o que a gente veio disposto a fazer. o propósito foi entregue, né? Entregue. O Eli entregou muita coisa aqui pra gente. Perdi a hora aqui. Quanto tempo que a gente tá conversando? Meu 2 Deus, horas. 2 horas conversando. 2 horas. 2 horas. Ah, Mas já- foi uma conversa muito boa, o tempo Boa. passou. que a Ixi, gente vai, nem- começa a entrar nesses assuntos aí, vai longe. Dá pra falar de muita coisa. Você que esteve com a gente até agora, agradecemos a companhia, né? Lembrando, nós temos aqui os livros do Eli. É uma pena, hein, Eli, que tem alguns aqui que só com você lá que vão conseguir, né? Só vão conseguir comigo. O Descanso Ó, Verdadeiro, Gel Xerox eu tô vendendo baratinho. Amor Maior, O Natal é a Resposta e o Superação, tá? Se quiserem, pode procurar lá no Cultural, né? Isso. Que o E Eli no vai... site do Eli, né? No Eli site. Torresim.com.br. Elitorresim.com.br. .com.br, tá?
Você que esteve com a gente agradece a companhia. Não esquece de compartilhar esse podcast aí com quem não viu ainda, né? E lembrando que o nosso canal está aqui no YouTube, a gente tem no Spotify também, tá? O Winners Club, tá? Acompanha a gente. E Instagram também. Mais alguma coisa? Convidar os empresários aí da cidade Sim. e quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse projeto, entra em contato com a gente e vamos bater um papo. E vamos bater um papo. E lembrando que é o seguinte, a gente trouxe aqui por um propósito, né? Que era exatamente saber, primeiro que você falasse pra gente que era sucesso, você explicou pra gente qual que é a tua visão de sucesso, mas para te fazer um convite para se tornar um membro do Winners Club, tá? Rapaz. Então, Muito honrado aí, vai ser uma alegria estar com vocês. tá joia? Sem dúvida Seja alguma. bem-vindo. O projeto está iniciando, a gente ainda não tem aquela entrega que a gente quer fazer, né? Com bottom, sim. Mas logo, logo você vai receber. Maravilha. Tamo junto. Tamo Daqui junto. uns 10 meses. O nosso projeto é É de uma longo gravidez, prazo. é uma Como gravidez. diz, o nosso projeto é de longo É, prazo. longo prazo. Tá bom. Tamo junto, tamo junto. Obrigado, Eli. Isso aí. Obrigado a todos. Até lá Até mais. mais. Tchau, Até tchau. mais.